Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Advento do Arquimago, parte 56. Capítulo 513. Não é mais um fraco advento do Arquimago. Link recebeu dos dragões, principalmente da rainha, o poder do dragão, o livro dragão, vários feitiços de dragão e alquimia. Ele havia perdido muito tempo, mas compartilhou com a rainha uma maneira de criar material extraordinário. No geral, ele não perdeu nada, mas no final, ele se forçou a ficar lá e deixar a rainha dragão vermelho selar sua forma de dragão. Pensando bem, ele tinha sido muito teimoso. Sua forma de dragão era muito útil. Foi uma pena perdê-lo assim. Qualquer que seja, o que está feito está feito. Não adianta se arrepender. Link, aguarde. Consolando-se, Link entrou em seu quarto no topo da Torre dos Magos. Celine estava naquela sala. Ela folheou o livro de encantamentos de Link enquanto uma mão esguia estava aberta sobre a mesa. Uma pequena bola de mitril pairava acima da palma da mão dela. Sob o campo de força modificado, a bola continuou mudando de forma. Ela estava praticando encantamentos. Link caminhou até a cadeira confortável ao lado do corredor e sentou-se nela. Celine se encolheu com o barulho. Ondulações apareceram em sua mana e a bola de mitril enrugou instantaneamente. Ela se virou. Ao ver Link, ela deu um tapinha no peito e choramingou. Eu estava me perguntando quem era. Fiquei com tanto medo. Ela largou a bola de mitril e sentou-se ao lado de Link. Sorrindo, ela disse, você saiu por um mês. Pensei que passaria o resto da sua vida com a rainha dragão vermelho. Link balançou a cabeça e sorriu. Ele agarrou as pequenas mãos de Celine e as acariciou. Não se preocupe, querido, disse ele, suspirando. Provavelmente nunca mais irei ao Vale do Dragão. O que? Você destruiu o relacionamento? Celine ficou um pouco chocada. Algo assim. Tanto faz, vamos parar de falar sobre eles. Venha, me conte o que aconteceu no território enquanto eu estive fora. Celine parou de perguntar e começou a reportar a ele. A maior parte eram boas notícias sobre a construção do território. Isso incluiu o estabelecimento da oficina de runas douradas, pela qual Vance era responsável. Agora só matriculava aprendizes de magia e tinha muitos tutores, mais de 100. Eles já haviam começado a produzir equipamentos básicos de encantamento. Isso foi bom e de alta eficiência. Link ficou satisfeito. E tem isso. Celine entregou uma pequena sacola para Link. Sknor se trouxe de volta para você. Ele disse que só precisa de mais 30, então você deve preparar sua recompensa. Link abriu e viu uma sacola cheia de jogu. Ele contou, foram cerca de 50. Este foi um ganho enorme. Com o que já tinha, agora tinha mais de 70 jogu. Isso foi ótimo. Link também ficou satisfeito. E as notícias de todo o território? Ele perguntou novamente. Como a ilha de Dawn, o reino de Saltmon, a fortaleza no norte e assim por diante. Celine inclinou a cabeça e pensou um pouco. Ela balançou a cabeça. Nada grande. Ah, certo, o sindicato no sul parece ter mudado. Eles ficaram muito mais fortes. Ouvi dizer que o Reino Léo foi completamente controlado e transformado em uma marionete. Oh, isso é uma péssima notícia. Link suspirou. Ele sabia que isso foi definitivamente causado pelos Cavaleiros Etéreos. Morfeu começou a preparar as forças para conquistar o sul. Havia apenas 4 reinos no sul. Delonga foi anexada principalmente pelo reino de Saltmon. Este último tinha um bom relacionamento com Ferd, então Link não podia ignorar isso. Ele rapidamente pensou em algo. Ele lançou um feitiço de detecção de vida em grande escala e rapidamente encontrou Lucy. Então ele usou um feitiço de telepatia. Lucy, é Link. Preciso da sua ajuda. Lucy estava examinando documentos e ficou assustada ao ouvir a voz. Mas ela rapidamente se recompôs e respondeu, Senhor, por favor, dê-me suas ordens. Envie um documento para a realeza do Reino Lua Sul. Diga a eles que desejo visitar a Academia de Magia Grintre em sua capital, e que eles devem se preparar para isso. Em seguida, envie um pequeno grupo de embaixadores mágicos para passar alguns meses em Grintre. Vou escolher um horário para ir. Ah, certo, peça-lhes que tragam esta runa de comunicação de longa distância com eles. Com isso, uma pedra rúnica vermelha cristalina apareceu nas mãos de Link. Ele brilhou com luz branca e foi enviado para a mesa de Lucy. Sim, senhor. Lucy recolheu e começou a escrever o documento. Tendo cuidado disso, Link se sentiu menos preocupado. Ele fez isso para lançar dúvidas propositalmente. Seu nome era conhecido em todo o continente agora. Quando o grupo de embaixadores mágicos chegasse a Saltmon sob o nome de um mago lendário, esta notícia se espalharia pelos reinos do sul. O sindicato também saberia disso. Então eles teriam que se preocupar com o poder de Link se quisessem causar estragos em Saltmon. Se algo realmente acontecesse, o grupo de embaixadores enviaria uma mensagem com a pedra rúnica. Ele poderia chegar à capital em 1 hora. A voz de Celine soou. Ei, por que você não está falando? Que feitiço você acabou de usar? Link riu. Um pequeno feitiço de telepatia. Eu disse a Lucy para fazer algumas coisas. Tudo bem, agora me faça qualquer pergunta sobre encantamento que você tiver. TSK, olha como você está orgulhoso. Celine fez beicinho, mas ainda obedientemente trouxe suas anotações e começou a fazer perguntas seriamente. Link respondeu com facilidade e percorreu as dezenas de perguntas que Celine havia acumulado. Então Celine pegou suas anotações e correu feliz para a sala de encantamento para experimentar tudo. Link ficou sentado sozinho na sala pensando no futuro.
Primeiro, ele ainda precisava espalhar alguma força que pudesse fortalecer os guerreiros humanos. Pure Dragon Power estava fora de questão. Não foi por causa da proibição. Ele não se importou com isso. Foi porque ele não poderia fazer isso sem a ajuda deles por enquanto. No entanto, ele tinha Dragon Power dentro dele e também seus livros mágicos. Ele poderia experimentar e fazer pesquisas. Ele acreditava que poderia criar Dragon Power regular em breve. Uma vez que ele tivesse uma semente estável do Dragon Power, ele poderia começar a espalhá-la. Essa era a tarefa mais importante em mãos. Segundo, se ele quisesse transformar a cidade queimada em seu acampamento principal, ele teria que criar um selo mágico de nível de batalha. Pensando nisso, Link decidiu criar um feitiço de ataque que pudesse atingir o universo. No reino Firuma, o nível 19 era o mais poderoso. Ele poderia criá-lo com um selo mágico, mas não poderia controlá-lo perfeitamente porque não tinha material de nível 19. Ele deu pequeno pedaço de tempo e objetos do Mar do Vazio para Gretel para proteger a fenda espacial. Sem isso, ele naturalmente não poderia criar material de nível 19. Sem material de nível 19, ele não poderia restringir o poder do nível 19. Se qualquer força de nível 19 explodisse em Ferd, todo o território seria reduzido a nada. Isso seria péssimo. Link coletou todo o material que tinha agora. Ele descobriu que poderia, no máximo, criar um selo mágico de nível 15. Tudo bem, o nível 15 é bom o suficiente. Atualmente, além de Morpheus, este poder pode destruir qualquer existência neste reino. Com este selo mágico, coisas como Brian forçando seu território não aconteceriam mais. Não importa quão forte fosse, eles teriam que se render em Ferd. Já que ele teve a ideia, ele iria começar. Link imediatamente começou a projetar. Este selo mágico seria naturalmente colocado na Torre dos Magos. Deve usar feixes para ataque e adicionar o poder do tempo. Sem o pouco tempo ele não poderia usar o destino. Ele teria que usar ataques preditivos. Dessa forma, seria difícil para o oponente escapar uma vez atingido. O alcance do ataque deve ser longo o suficiente. Como era um selo mágico, o feitiço deveria ser o mais complicado e detalhado possível. Aproveitando o foco da magia espacial, ela deve atingir no máximo 3 km em um dia bom. Isso poderia proteger toda a cidade queimada. Finalmente, o ataque não deve ser em grande escala. Caso contrário, as ondas de choque poderiam destruir tudo. O feitiço deve ser tão fino quanto uma agulha e ser fatal com um golpe. Link pensado e desenhado. O selo mágico passou a existir sob sua caneta. Enquanto Link estava focado na magia em seu território na Fortaleza Aurida, Canorce recebeu uma carta de um batedor da Floresta Negra. Ele estava treinando na área quando recebeu a carta. Ele enfiou a espada da Fúria do Leão no chão e desenrolou o pequeno pergaminho. Depois de alguns olhares, seu corpo tremeu. Seus olhos ficaram sérios. Voltando-se para o batedor que trouxe a carta, ele perguntou: "Tem certeza de que as notícias deste portal são verdadeiras?" "Não tenho certeza. Há todos os tipos de batedores ao redor do prédio. Não podemos chegar perto. Há névoa ao redor de toda a estrutura e é muito difícil de ver. A princesa N me enviou para alertá-lo enquanto ela e o resto tentam se aproximar novamente." Ao ouvir isso, Canorce deu um tapa na testa preocupado. "Isso é muito perigoso. Eu também disse isso. Os outros tentaram dissuadi-la, mas você conhece o temperamento de Sua Alteza." Ela insistiu. Canorce não pôde fazer nada. Antes, ele era general e poderia ajudar com seu temperamento explosivo. Agora, ele era o comandante supremo da fortaleza. Ele não poderia ser tão caprichoso. O envio de reforços também poderia alertar o inimigo. Pensando bem, ele só pôde esperar passivamente pelas notícias da princesa N. Ele esperou 3 dias. Na madrugada do terceiro dia, a princesa N e 5 batedores de elite saíram correndo da Floresta Negra. Cobertos de sangue, eles voltaram para a Fortaleza Aurida. Ela estava toda ferida, mas não havia medo em seu rosto. Em vez disso, ela parecia animada e orgulhosa. Sem tratar seus ferimentos, ela correu de volta para a fortaleza. Canorce entendeu a mensagem. Ele já estava vestido e esperando por ela. Quando ele viu N, percebeu que suas ondas de poder eram mais fortes do que antes. Ela havia invadido o nível 8 e estava perto do nível 9. "Canorce, é ótimo que você esteja aqui. Recebi algumas notícias sobre aqueles nagas." "Sério? Existe realmente um portal?" N assentiu. "É um portal, um grande portal multirreino na verdade. Ao redor dele vi homens-fera, demônios e muitas Agatha-nagas." Canorce ficou chocado. "Quantos?" N gesticulou com as mãos. "Mais de 150 mil. As mãos de Canorce tremiam. Havia apenas 50 mil guerreiros na Fortaleza Aurida. O inimigo era 3 vezes maior. A cena com o Dark Army de meio ano atrás estava prestes a se repetir. O que o deixou curioso foi que N não parecia nem um pouco nervosa. "O que mais? Há muitas pessoas, mas são diversas. Os homens-fera selvagens são os maiores, com 80 mil. Eles têm equipamentos muito rudimentares. Eles só usam um trapo de couro e seguram bastões. Existem apenas cerca de 20 mil demônios, e eles realmente não seguem as ordens. Os nagas também não são tão fortes quanto previmos, apenas em torno do nível 4 e nível 5. Eles são iguais ao nosso exército de elite, então estão longe do exército das trevas de antes. Eles ainda precisam passar por muito treinamento. Temos tempo para nos preparar." Enquanto N falava, seus olhos brilhavam de confiança. Os humanos estavam mal preparados para o exército das trevas antes. Ela também era uma assassina de nível 4. Eles foram completamente esmagados.
Agora, o exército Orida não era o fraco de antes. Até mesmo os guerreiros regulares estavam no nível 3. Havia muitos do nível 4 ao nível 6 também, e poderiam formar um exército de elite de 10.000 soldados. Os comandantes estavam todos acima do nível 7. Havia 15 no nível 8, enquanto N estava no nível 9. Canorce também era um lutador lendário com armadura completa. Todos eram veteranos que sobreviveram à última batalha. Do ponto de vista dos soldados individuais e da capacidade de combate, eles não eram mais fracos que o inimigo. Eles também tinham a passagem inexpugnável do continente. Eles tinham a vantagem absoluta. Nesse caso, eles deveriam lutar até o fim. As palavras de N tranquilizaram Canorce. Ele pensou um pouco e disse: "Você está certo. Avisarei os outros e nos prepararemos para a guerra." Aqueles bastardos estavam mexendo com eles há tanto tempo. Agora, era a hora deles experimentarem o punho de ferro dos humanos. Capítulo 514. Pontos mágicos e o protocolo da punição divina. Advento do Arquimago. A Torre Maga de Link cresceu aos trancos e barrancos desde a sua construção, há 1 ano. Do lado de fora, parecia que todo o edifício consistia em apenas uma torre. Na verdade, a torre principal era cercada por outras 6 subtorres. 3 deles foram construídos ao lado da torre principal desde o início, enquanto os outros 3 foram acrescentados posteriormente. No momento, 2 subtorres adicionais ainda estavam em construção. Como resultado, sua Torre dos Magos ocupava agora mais de 100 milhas quadradas de terreno. A torre principal tinha mais de 30 metros de altura, enquanto as subtorres ao redor atingiam 21 metros de altura. De longe, tudo parecia uma floresta de torres. A Torre dos Magos também atraiu a atenção de um grande número de talentos mágicos. Na verdade, o apelo de um mago lendário não tinha limites. A partir de agora, o número de estudantes matriculados na Academia Mágica da Cidade Queimada chegava a mais de 800 e não mostrava sinais de parar. Havia mais de 60 professores ensinando atualmente na academia, um número relativamente menor em comparação aos alunos. Entre eles estavam o meio-elfo Eliard Arderd, Vance, Ulish, Aloa, a Donzela da Verdade e finalmente Eleanor, que buscou refúgio na Torre dos Magos. Todos eles eram personagens de nível mestre. Em termos de nível de mana, Eliard Arderd, o meio-elfo, superou seus superiores ao atingir o nível 8. Claro, seu conhecimento mágico ainda estava no nível 7, já que ele só estudava magia há no máximo 2 anos. Ele também tinha a mesma idade de Link. Este súbito surto de crescimento surpreendeu muitas pessoas. Falou-se até de candidatos a futuros magos lendários entre o povo da Cidade Queimada. O número de livros na biblioteca da Torre dos Magos também subiu para 13.764 volumes. Desde a construção da Torre dos Magos, a supervisora Lucy esteve ocupada coletando grandes volumes de livros mágicos de todos os lugares. Até mesmo os magos oficiais da Torre dos Magos doaram generosamente para a biblioteca seus próprios livros, que continham todas as suas ideias e teorias mágicas que desenvolveram ao longo dos anos. Link também foi autor de cerca de 300 livros mágicos e até mais alguns de valor inestimável sobre magia lendária. Esta foi a primeira biblioteca concebida pela raça humana. Para os magos humanos, assim como para os magos de outras raças, era um lugar quase semelhante ao paraíso, pois continha inúmeros livros sobre magia lendária. Pode-se dizer que a Torre dos Magos de Link, em termos de escala e quantidade de conhecimento que continha, superou em muito a Academia de Magia Ishikov do Reino de Norton. Tornou-se até o centro central de aprendizagem mágica no reino. Naquele dia, Link reuniu Eliard Arderd, Vance e Aloa, 3 dos magos mais experientes que ele conheceu, para conduzir os últimos ajustes no Círculo Mágico Ofensivo da Torre dos Magos. O Círculo Mágico Ofensivo estava no nível 15. Link havia terminado o esboço do círculo em si, embora tivesse convidado alguns dos magos oficiais da Torre dos Magos para dar os retoques finais. No início, Link queria apenas que os magos da Torre dos Magos contribuíssem para o design do Círculo Mágico, bem como os informassem sobre a existência de tal arma em seu meio. Os frutos de suas discussões superaram em muito suas expectativas. Com a engenhosidade combinada dos 3 magos, eles foram capazes de conceber uma runa que funcionasse como regulador do Círculo Mágico, que acabou sendo ainda melhor do que Link esperava. Sua função não se limitava apenas a controlar o próprio Círculo Mágico. Como dizia o ditado, havia força na unidade. O Círculo Mágico finalmente foi concluído. Link ficou na runa reguladora do Círculo e canalizou seu poder para o reservatório de energia do Círculo. Link, o pool de energia atingiu 95%. Está quase cheio. Eliard Arderd estava observando o estado do reservatório de energia. Naquele momento, a piscina tinha um brilho vermelho brilhante. Curiosamente, não houve ondulação na superfície da piscina. À distância, parecia uma pedra preciosa vermelha chocantemente bela. Então este é um poder lendário, pensaram os 3 magos em uníssono. Em um canto, Vance estava realizando alguns testes preliminares no núcleo de uma marionete mágica que foi modelada a partir da Dinana. Considerando quanto Link cresceu desde então, o núcleo da marionete mágica era 10 vezes mais poderoso que o de Nana. Claro, isso se referia à versão original de Nana, que estava ausente de qualquer experiência de combate e ainda não havia recebido as atualizações da essência da vida de Gretel. O quanto Nana havia crescido desde então era uma incógnita naquele momento. Quando Vance finalmente terminou seus testes, ele acionou a última runa reguladora e ativou o núcleo. Um zumbido suave soou.
A pedra rúnica, que era quase tão grande quanto um cérebro humano, iluminou-se instantaneamente. Houve então uma voz feminina gentil e melodiosa ressoando no ar. O núcleo foi ativado. Por favor, digite o comando. Os outros 3 magos se entreolharam e depois para Link. Depois de pensar um pouco, este último disse: vamos chamá-la de Lily. A voz falou novamente. Comando recebido. Especifique os níveis de autoridade do usuário correspondentes a todos os membros da Magia Tower. Como Link tinha autoridade absoluta sobre Lily, ele poderia comandar remotamente ela para se desligar ou até mesmo se autodestruir. Lily serviria como núcleo central da torre principal da Torre dos Magos. Com tanto poder em suas mãos, Lily não só tinha controle sobre o círculo mágico ofensivo da torre, mas também poderia ser considerada o espírito da própria torre. Link preparou uma lista especificando o nível de autoridade de usuário de cada membro da Torre dos Magos de acordo com sua respectiva classificação mágica. Ele então digitou a lista de nomes em Lily. Como mago de nível 11, Link naturalmente detinha a mais alta autoridade de usuário na Torre dos Magos. Depois dele vieram Eliard Arder e Vance, ambos com mana de nível 8 e, portanto, receberam autoridade de usuário de nível 8. Aloa, a donzela da verdade, foi um caso especial. Embora sua mana fosse fraca, seu conhecimento das artes místicas era muito mais profundo que os outros 2. No momento, ela recebeu autoridade de usuário de nível 9. Depois dela estavam os mágicos oficiais da Torre dos Magos. Os aprendizes dos magos vieram por último. Havia no total cerca de 1000 pessoas na lista de Link. Os níveis de autoridade do usuário correspondiam ao nível de acesso de cada membro aos recursos da Torre dos Magos. Quanto maior o nível de autoridade do usuário de um mago, mais recursos ele ou ela teria acesso, desde a piscina elemental, o laboratório de alquimia, a oficina de encantamento até os livros mágicos da biblioteca. Para aumentar o nível de autoridade do usuário na Torre dos Magos, o mago precisaria aumentar seu próprio nível. Ao subir de nível, ainda mais desses recursos estariam disponíveis para ele ou ela. Link passou a meia hora seguinte inserindo os nomes dos membros da Torre dos Magos, bem como seus níveis de autoridade de usuário correspondentes em Lily. É claro que o nível de autoridade do usuário não seria suficiente para garantir o acesso. Como havia muitos magos na Torre dos Magos, ele ou ela seria obrigado a contribuir de alguma forma com a própria instituição, a fim de garantir maior acesso aos seus recursos. Quando ele terminou, Lily falou novamente: Mestre, devo iniciar o sistema de recompensa-penalidade. Link concebeu tal sistema com a ajuda dos outros. Foi concebido para medir o nível de contribuição que cada mago fez para a Torre dos Magos, em unidades que Link chamou de pontos mágicos. Por exemplo, se um aprendiz de mago tivesse forjado equipamento mágico de nível 0 na oficina de encantamento da Runa Dourada, ele receberia 10 pontos mágicos. Esses pontos mágicos poderiam então ser convertidos em moedas de ouro, bem como acesso aos vários recursos da Torre dos Magos. Link deu a ordem: iniciar. Com alguns zumbidos, a história foi feita na Torre dos Magos de Link, com o sistema Magic Point funcionando em conjunto com os níveis de autoridade dos usuários dos magos. A torre agora possuía uma hierarquia extremamente justa e transparente entre seus membros. Com tal sistema instalado, a Torre dos Magos experimentaria tremendas melhorias no futuro, enquanto incontáveis talentos mágicos seriam cultivados dentro de suas paredes. No final das contas, o lugar seria transformado em um dos centros mágicos mais gloriosos de Firuman, cujo esplendor até mesmo os altos elfos ficariam maravilhados. Claro, tudo isso estava no futuro. Link não tinha como prever isso. Depois de ativar o sistema, Link começou a testar o controle de Lily sobre o círculo mágico ofensivo. Ele ordenou: Lily, ative o protocolo de punição divina. O protocolo da punição divina foi o que Link chamou de círculo mágico ofensivo. Embora estivesse apenas no nível 15 por enquanto, Link planejava fazer mais melhorias no futuro. Iniciando. Ativação concluída. Lily requer autorização do mais alto nível de autoridade do usuário para iniciar o ataque. Este foi o trunfo de Link, que respondia apenas a Link e a mais ninguém. Link impôs 2 diretrizes de uso ao círculo mágico. A primeira regra era que o círculo mágico não seria usado em nenhuma circunstância por mais ninguém. O segundo foi o sistema de autorização. Se Link desejasse lançar um ataque usando o círculo mágico enquanto estivesse fisicamente em Ferd, ele poderia autorizá-lo pessoalmente a fazê-lo. Sempre que não estivesse em Ferd, ele poderia autorizar um representante a usar o protocolo da punição divina em seu lugar. A primeira regra também seria aplicável ao representante escolhido por Link. Quando Link estava prestes a começar seu teste nas capacidades ofensivas do círculo mágico, ele se voltou para os outros magos ao seu redor. Os outros terminaram os testes e acenaram para Link em confirmação. Link então disse: direção, 30 graus ao norte do eixo leste. Alvo, o bando de pássaros a 3.000 pés de distância. Atire à vontade. Dizendo isso, Link ativou a pedra rúnica de transmissão em sua mão. Ele já havia designado alguém a 3.000 pés de distância da Torre dos Magos para soltar um bando de gaivotas no ar ao seu sinal. Os outros magos foram até a janela, observando atentamente o momento do impacto. Do lado de fora da janela, cerca de 30 gaivotas foram soltas no ar. Eles então começaram a se espalhar em todas as direções. Houve um atraso de 1/10 de segundo da parte de Lily. Então todos os 4 ouviram o som de um feixe de luz translúcido, quase imperceptível, rasgando o ar acima deles.
Ao mesmo tempo, as gaivotas à distância desapareceram no ar. Eles foram completamente vaporizados. Depois disso, nada mais se mexeu na área. Um segundo depois, quando as 30 gaivotas evaporaram no céu, a voz de Lily veio. Alvo neutralizado, ataque completo. Foi perfeição. Ele provavelmente não sobreviveria se fosse preso e recebesse tal ataque do círculo mágico. Link e os outros bateram palmas em comemoração ao sucesso. Com esta arma, ninguém seria tolo o suficiente para invadir Ferd, disse Eliard Arderd. Aqueles altos elfos fariam melhor se não superestimassem suas habilidades agora, disse Vance, com uma pitada de preocupação. Este lugar está começando a parecer mais uma cidade mágica, disse Aloa rindo. Quando a excitação diminuiu, Link foi verificar a reserva de energia. O ataque aparentemente gastou 0,5% da energia total da piscina. Ele então verificou o estado do círculo mágico de disparo. Alguns dos materiais que acompanham o círculo estavam um pouco superaquecidos, mas por outro lado, tudo funcionou normalmente como antes. A maior taxa de disparo do círculo mágico foi de 200 feixes por segundo. A julgar pelo seu consumo de energia, provavelmente poderia disparar cerca de 6.000 feixes continuamente por 30 segundos. Cada feixe continha energia de nível 15. Com tal poder, ele provavelmente poderia abrir caminho através de um pequeno exército abaixo da Torre dos Magos. Quando todos confirmaram que não encontraram nenhuma anormalidade em suas partes, Link disse: "Venha, um banquete nos espera no observatório. Isso exige uma celebração." Naturalmente, os outros 3 magos não fizeram objeções a isso. O diâmetro do observatório era superior a 30 pés. Uma formação mágica à prova de vento foi colocada ao seu redor. Do observatório, era possível observar toda a cidade queimada. Naquele momento, um banquete extravagante foi preparado para eles com 5 atendentes ao redor da mesa esperando para servi-los. Quando os 4 se sentaram, começaram a comer e beber, enquanto saboreavam aquela sensação surreal de se elevarem acima de tudo abaixo do observatório. Depois de um tempo, Eliard Arderd exclamou: "Não acredito que sou capaz de vivenciar esse momento. E pensar que antes eu só queria permanecer um mago normal." Ele sacrificou seu corpo e dignidade a uma condessa bastante repulsiva durante meio ano para pagar suas mensalidades escolares, mas agora Eliard Arderd conquistou o respeito e a reverência de todos por suas contribuições. Ele ainda não conseguia acreditar no que havia passado para chegar a esse ponto. Vance tomou um gole de cerveja e suspirou. "Eu também pensei que continuaria sendo um esqueleto pelo resto da vida. Nunca sonhei que seria testemunha de um momento tão histórico." Aloa, a donzela da verdade, tomou um gole de uma garrafa de vinho de frutas e sorriu. "Deixar os elfos negros para trás foi a melhor decisão que já tomei na minha vida." Link riu, depois levantou-se e ergueu vigorosamente a xícara. "Pessoal, isso é apenas o começo. O futuro está em nossas mãos. Quem ousar cruzar nosso caminho enfrentará nossa fúria." Todos os outros também estavam animados e todos se levantaram para erguer suas taças para Link. Sua festa bêbada foi então interrompida por um jovem mago que trouxera um batedor desgastado pela viagem. O jovem mago olhou para os mestres das artes místicas no observatório com um brilho reverente nos olhos. Ele humildemente inclinou a cabeça diante deles. Embora no fundo jurasse para si mesmo que um dia faria seu nome e seria digno de ser convidado para tal festa ao lado de Eliard Arderd e dos outros magos. O mensageiro, por outro lado, ficou atordoado e sem palavras com uma visão tão viva. Foi também a primeira vez que ele chegou a um lugar tão alto. Ele então entregou a Link a carta em sua mão. "Beba e depois descanse um pouco", disse Link ao mensageiro. Ele então rasgou o envelope. Não havia muita coisa escrita na carta. Eram notícias da Floresta Negra. Quando terminou de ler, Link disse aos outros: "Pessoal, está na hora." Era hora de semear a força em Ferd e construir um exército mágico que não tinha igual na terra de Firuman. Capítulo 515. Surpreendentemente eficaz. Advento do Arquimago. Torre do Mago de Link. Hoje, quando todos os magos acordaram e foram para suas salas de trabalho, viram um novo espelho d'água transparente no centro. O espelho teve um longo anúncio. Dizia que a Torre dos Magos implementaria um sistema de punição e recompensa a partir de agora e o descrevia em detalhes. Havia também alguém ao lado do espelho para distribuir os sinetes mágicos especiais. Soroto era um mago de nível 2, mas já tinha 30 anos. Por ser um plebeu, ele não teve a chance de aprender magia até os 20 anos. Depois disso, ele começou a trabalhar enquanto aprendia magia básica. Depois de 5 longos anos, ele ainda era aprendiz de mago. Durante esses 5 anos, ele trabalhou duro na criação de vários pergaminhos mágicos e poções básicas para vender pelo preço mais barato. Depois de economizar e economizar, ele finalmente economizou 600 moedas de ouro para entrar em uma academia de magia em uma pequena cidade do norte. Foi quando ele começou a aprender oficialmente. No entanto, os tutores também não eram muito qualificados. O reitor estava apenas no nível 4. O livro mais avançado da biblioteca era o nível 3. Era visto como um tesouro raro e as pessoas comuns não conseguiam olhar para ele. Soroto estudou com um mago nível 3 de 60 anos na academia. Na maioria das vezes, ele criava pergaminhos mágicos para esse velho sem quase nada em troca. Era raro ele ter uma hora para estudar seriamente. Depois de estudar por 3 anos, ele finalmente se tornou um mago de nível 1. Depois foi forçado a se formar e expulso da academia. O nível 1 provavelmente foi incrível para uma pessoa normal. Eles poderiam viver uma vida confortável vendendo itens mágicos.
Porém, não foi suficiente para Soroto. Ele tinha sede de conhecimento mágico e desejava a sabedoria dos santos. O mundo estava instável e cheio de guerra. Um livro oficial de nível 1 que poderia ajudar a trazer-lhe poder custava pelo menos 100 moedas de ouro. Soroto trabalhou duro por mais de um ano, mas só conseguiu comprar 4 livros de nível 1. Sua mana alcançou o nível 2, mas ele não tinha dinheiro para comprar esses livros. Em média, um livro de nível 2 custa mais de 500 moedas de ouro. Esta situação horrível só melhorou há meio ano. Naquela época Soroto havia viajado milhares de quilômetros do norte até Ferd. Coincidentemente a Ferd Magie Tower precisava muito de mágicos. Como mago regular de nível 1, ele teve a sorte de ser aceito. Durante este tempo, Soroto recebeu seu primeiro livro de nível 2. Ele testemunhou pessoalmente o rápido desenvolvimento da Torre dos Magos. Ele também viu muitos jovens talentosos subirem de nível rapidamente. Tudo isso fez Soroto sentir o forte vigor da Torre dos Magos. Ao mesmo tempo, ele se sentiu pressionado. Ele teve que trabalhar muito mais do que antes. Caso contrário, os outros o deixariam comendo poeira. Que melhorias existem hoje? Soroto se aproximou em antecipação. Ao lado do espelho d'água viu Carrido. Ele era um mago de nível 5 e oficial mágico da Torre dos Magos. Olhando, ele riu e disse: "Ó, Soroto, deixe-me ver. Aqui está o seu sinete. Pegue-o." Sinete? Soroto achou estranho. Ele aceitou reflexivamente e estudou. A coisa redonda tinha 2 centímetros de diâmetro. Um lado escreveu Ferd em runas. O outro lado tinha um perfil realista. Olhando mais de perto, era o Sr. Ferd. O material era especial. A superfície tinha muitos veios prateados, foi feito de mitril. Sob as veias, era semi-transparente e tinha um tom vermelho cristalino. O interior tinha lindos pedaços de prata. À primeira vista, o sinete parecia normal. Não havia nada de atraente nisso. Mas se alguém o inspecionasse cuidadosamente, perceberia que havia muito para descobrir. Como mago, Soroto instintivamente colocou um pouco de mana nele. Um instante depois, uma linda voz feminina soou em sua mente. "Bem-vindo, Sr. Soroto." Chocado, Soroto olhou em volta e descobriu que muitas pessoas com sinetes ao seu redor tinham a mesma expressão. Bom, Soroto não era um civil ignorante. Ele rapidamente se recompôs. Deve ser algum feitiço de telepatia. Ele respondeu em sua mente. "E você é?" "Eu sou Lily, o espírito da Torre dos Magos. A partir de hoje, irei atendê-lo. Para obter detalhes específicos, você pode ler o anúncio ou deixar-me explicar para você." Soroto imediatamente olhou para o espelho d'água. O anúncio foi longo e detalhado, mas ele leu cada palavra. Depois de terminar, ele não conseguiu conter sua excitação. "Então minha autoridade é nível 2 agora?" ele perguntou. "Sim. Com esta autoridade, você está qualificado para ler todos os livros de magia de nível 2 ou inferior na biblioteca. Você pode solicitar o uso de todo o material mágico igual ou inferior ao nível 2 na Torre do Mago." "Quantos pontos mágicos eu tenho agora?" Soroto perguntou. Lily respondeu imediatamente. "Todos os magos receberão um número inicial de pontos mágicos equivalente ao seu nível. Atualmente você tem 200 pontos. Você pode usá-lo para comprar direitos de leitura, tempo para usar o conjunto elemental, direitos de uso de ferramentas de sala de encantamento, direitos de uso de ferramentas de alquimia e muito mais. Você pode me pedir a lista de preços a qualquer momento." Soroto ficou cada vez mais animado. Essa melhoria não parecia muito, mas para alguém que passou por todas as dificuldades do mundo, viu imediatamente os benefícios. De agora em diante, ele não precisava mais agradar seu tutor ou ter contatos para aprender magia. Ele poderia conseguir o que queria apenas ganhando pontos mágicos. Toda a incerteza e tempo desperdiçado nas conexões humanas foram eliminados por este novo sistema. Ele pediu preços específicos e formas de ganhar pontos mágicos. Foi outra longa lista. A voz de Lily era doce e paciente enquanto ela lia tudo para ele. Ao ouvir tudo isso, Soroto percebeu com surpresa que seus 200 pontos mágicos eram bastante. Em primeiro lugar, ele poderia trocá-lo por 2.000 moedas de ouro. Foi 10 vezes mais. Claro, ele não faria algo estúpido assim. A partir de agora, todos os recursos da Torre dos Magos teriam que ser comprados com pontos mágicos. Com esses pontos, ele poderia comprar os direitos de leitura de 2 livros de nível 2. Ele também poderia solicitar até 20 horas na piscina elemental e muito mais. Havia muitas maneiras de ganhar pontos mágicos também. Por exemplo, ele poderia coletar materiais mágicos, escrever pergaminhos mágicos, criar poções, completar tarefas nos vários escritórios da cidade e muito mais. Se ele tivesse talento limitado, ainda poderia ganhar muitos pontos fazendo essas coisas. Ele também poderia encontrar plebeus talentosos. Se ele encontrasse um gênio mágico, ele poderia até receber uma recompensa de 5.000 pontos mágicos. Esta não foi a parte mais emocionante. Na lista de itens também havia um sistema tutor. Neste sistema, cada mago tinha uma respectiva taxa de consultoria. Contanto que um mago de nível inferior pagasse o preço, eles poderiam fazer qualquer pergunta aos mágicos de alto nível. O mago de alto nível não seria capaz de recusar e deveria tentar o seu melhor para responder. O sistema registraria e avaliaria todo o processo. Se um mago consultado fosse irresponsável 3 vezes, sua taxa de consultoria seria drasticamente reduzida. Eles também receberão uma classificação ruim. Isso afetaria negativamente sua reputação. Cada mago de alto nível tinha taxas diferentes. Soroto verificou o seu próprio e viu que eram 20 pontos mágicos por hora.
Isso poderia ser convertido em 200 moedas de ouro por hora. Ele não pôde deixar de rir ironicamente. Então meu poder é bastante valioso. Eu gostaria que alguém viesse me consultar. 20 pontos por hora eram muito mais rápidos do que fabricar equipamentos mágicos. O que empolgou Soroto foi que ele viu a taxa do Legendary Magician Link no sistema. Foram 2.000 pontos mágicos por meia hora, e ele só aceitaria 5 consultas por semana. Isso era caro, mas ele era um mágico lendário. Olhando para ele, Soroto sentiu-se inspirado. Sem perder um único momento, ele recorreu à oficina de runas douradas. Ele planejava fazer alguns equipamentos para ganhar pontos mágicos. Então ele poderia consultar o mago lendário. Na verdade, não foi só ele. Depois que todos os magos terminaram de ler, todos agiram da mesma maneira e correram para ganhar pontos mágicos. Soroto desceu do salão dos magos oficiais e chegou ao salão dos aprendizes no primeiro andar. Ele viu que os aprendizes também estavam em alvoroço. Esses aprendizes também tinham sinetes, mas pareciam menos sofisticados que os dele. Tenho certeza de que eles têm um ponto de partida inferior para pontos mágicos. Soroto sentiu-se orgulhoso, mas também alerta. Quando os magos de alto nível me virem, provavelmente também se sentirão assim. Ouvi dizer que ocasionalmente há banquetes no telhado da torre principal. Os magos que fazem grandes contribuições têm a oportunidade de jantar com o Senhor de Ferd. Isso é uma grande honra. Ele acelerou o passo. Um dia depois de implementar a autoridade e o sistema de pontos mágicos, Link e os outros mágicos de alto nível receberam o feedback de Lily. De acordo com os dados, toda a produção na Torre dos Magos dobrou. A taxa de utilização de recursos aumentou de 60% para quase 100%. Praticamente não se perdeu um minuto. A eficiência disparou. Esta foi definitivamente uma boa notícia, mas Link nem sempre teve sucesso. Suas sementes de poder tiveram alguns problemas. Neste momento, Link e Eliard Arderd, Vance Aloa e Eleanor estavam trabalhando juntos para criar uma nova semente de poder. Mas depois de começar, eles perceberam que era mais difícil do que o esperado. Os corpos humanos eram sistemas complexos. Além disso, tiveram que criar algo do nada e não tinham ponto de partida. Depois de um dia inteiro, o grupo nem teve ideia. Link sabia que isso não poderia acontecer. Criar assim é muito lento. Devemos pedir emprestado aos outros. Emprestar? De quem? Eliard Arderd perguntou. Dos 5 aqui, ele era o mais inocente e não entendeu o que Link quis dizer. Vance entendeu no entanto. Sorrindo, ele explicou. Os elfos superiores têm o poder da natureza. Os dragões têm o poder do dragão, os demônios têm o poder demoníaco e os homens besta têm o poder selvagem. Todos eles são únicos. Se precisarmos pedir emprestado, pediremos emprestado deles. Mas eles não vão concordar, disse Eliard Arderd fracamente. Como os elfos superiores, eles estão muito orgulhosos. Eles também estão chateados conosco por causa do equipamento mágico. A atmosfera parecia estranha para ele. Alô olhou para o teto sem dizer nada. Os lábios de Eleanor se curvaram para cima. Quem disse que precisamos da permissão deles? Não podemos fazer isso secretamente? Secretamente? Vamos para a ilha de Dal roubar livros? Eliard Arderd perguntou. High Elves tem livros, mas demônios e Beasmen não. Link balançou a cabeça. Não. Apenas usar livros não é suficiente. A sabedoria dos sábios é anormalmente complicada e não pode ser compreendida facilmente. Precisamos encontrar algumas pessoas para experimentá-la. Ele tinha livros de magia de dragão e o coração do dragão. Ele ainda não estava claro sobre a essência do Dragon Power. Foram necessários incontáveis anos de 72 sábios desde os tempos antigos para criar o poder do dragão. Em seguida, passou por séculos de refinamento. Ele progrediu muito lentamente, principalmente porque não havia nada real para estudar. Agora, o deus da destruição já estava criando forças armadas no norte. Eles não tinham tempo a perder. Tempos desesperadores exigiam medidas desesperadas. Eliard Arderd engoliu em seco. Eles queriam encontrar alguém para dissecar? Isto era magia negra. Eles eram mágicos legítimos. Vance gargalhou. Vocês não precisam sujar as mãos. Eu consigo. Eu tenho experiência. Capítulo 516. Somos mágicos. Advento do Arquimago. O que Ferd tinha de sobra era dinheiro, enquanto o mercado negro do norte tinha muitos escravos de sobra. Nos mercados negros dos reinos do norte, se o seu preço fosse justo, o sindicato lhe forneceria tudo o que você desejasse. O reino Gole, um dos estados vizinhos do reino Leão, viu o comércio de escravos mais ativo entre os 4 reinos do norte. O reino Gole tinha uma enorme vantagem geográfica, pois partilhava suas fronteiras com os outros 3 reinos. Com o oceano se estendendo a leste, o reino Gole também teve um dos primeiros maiores portos de Firuman dentro de suas fronteiras, chamado Porto Antigo. Aliás, o mercado de escravos prosperou em Porte Antiqui. Naquele dia, um homem idoso com cabelos louros e grossos e costeletas grisalhas chegou ao mercado. Com um aceno generoso de mão, ele jogou dezenas de milhares de moedas de ouro para os mercadores de escravos, comprando todos os escravos de qualquer raça que pudesse encontrar, de elfos a demônios mestiços, e de homens besta a meio dragões. Os ladrões do sindicato ficaram surpresos com a chegada de um comprador tão benevolente. Apesar de seus métodos imorais, eles demonstraram boa ética nos negócios e profissionalismo ao transportar com responsabilidade a mercadoria do comprador para uma área designada no deserto fora de Porte Antiqui. Assim que terminaram, os ladrões desmaiaram repentinamente no local.
Quando recuperaram os sentidos, todos os escravos que trouxeram com eles desapareceram. O grupo de ladrões se entreolharam inexpressivamente como se tivessem acabado de ver um fantasma. Dadas as circunstâncias desconcertantes do incidente, os ladrões decidiram silenciosamente entre si não falar mais sobre o assunto. 100 milhas a leste de Port Antiqui, havia uma floresta densa. Como o norte registrava chuvas frequentes e o clima era quente e úmido, as árvores cresciam anormalmente altas, quase como as suas congêneres tropicais na terra. A floresta estava cheia de todos os tipos de feras vorazes e insetos venenosos. Como resultado, havia pouco ou nenhum sinal de presença humana. Nas profundezas da floresta, um castelo erguia-se. Do lado de fora, o castelo parecia em ruínas. Vinhas se entrelaçavam em torno de suas paredes, algumas das quais haviam desabado. Nenhum dos quartos internos parecia intacto. No entanto, nas profundezas deste castelo havia uma adega e nela havia uma dimensão dobrada extremamente espaçosa. A dimensão tinha algumas centenas de metros quadrados de largura e cerca de 3 metros de altura. Foi dividido em 2 níveis. Os escravos recém-adquiridos eram mantidos no nível inferior, enquanto o nível superior servia como área de experimentação. Vance foi quem realizou os experimentos. Ele estava na adega do castelo há quase um mês. Todos os dias gritos de agonia escapavam das frestas da adega como os gritos desumanos de um fantasma. Link e Eliard Arderd, Aloa e Eleanor se revezaram na visita ao local. Link havia deixado o local depois de ficar apenas um dia, não suportando mais as condições da adega. Eliard Arderd vomitou durante um dia inteiro depois de apenas olhar para a área de experimentação. Por outro lado, as reações de Aloa e Eleanor foram um pouco melhores que as outras duas, mas também não duraram muito na adega. A cena na adega era simplesmente desumana demais para ser contada fora das muralhas do castelo. Um mês depois, a grande porta da adega abriu-se com um estrondoso. Vance, em toda a sua glória calva, entrou no local e gritou na escuridão da sala. Tudo bem, pessoal, vocês estão todos livres. Não houve resposta da adega. 10 minutos depois, um demônio de lâminas mestiço enfiou timidamente a cabeça para fora da porta da adega. Seu corpo estava coberto de cicatrizes horríveis, especialmente ao redor do peito, todas enroladas compactamente umas nas outras como teias de aranha. Embora suas cicatrizes estivessem praticamente curadas, só se podia imaginar que tipo de tormento ele havia passado no passado. Os olhos do demônio de lâminas mestiço estavam um tanto desfocados. Isso foi devido ao feitiço Memory VIP sob o qual ele estava. Como resultado do feitiço, todos os escravos na adega esqueceram o tempo que passaram no antigo castelo. Eleanor, a mágica, lançou o feitiço sobre todos eles. Depois do demônio de lâminas mestiço, os homens besta saíram em seguida, seguidos pelos meio-dragões e finalmente pelos elfos. Como demônio de lâminas mestiço, todos os seus corpos também estavam fortemente marcados. É claro que como suas estruturas corporais eram únicas à sua maneira, suas cicatrizes eram apenas temporárias e sarariam em breve. Em pouco tempo todos os súditos escravos desapareceram. Depois de perder 10 deles durante os experimentos, restavam cerca de 80 deles. Quando todos os escravos seguiram seus respectivos caminhos, Link apareceu ao lado de Vance. Ele então desejou que a dimensão dobrada desmoronasse sobre si mesma, derrubando toda a adega com ela. Ele suspirou e disse, finalmente entendi por que você foi chamado de açougueiro no passado. Pensar que eu permiti que tal crueldade acontecesse. Vance estendeu as mãos, indicando que não havia como evitar. Algum tipo de sacrifício é sempre inevitável na busca pelo conhecimento supremo. Esta é a última vez que mancharei minhas mãos com tal sujeira. Link deu um tapinha no ombro de Vance, incapaz de encontrar qualquer palavra de consolo para ele. Embora o processo fosse bárbaro, seus experimentos alcançaram resultados. Vance tinha mais ou menos entendido de onde cada raça extraía seu poder. Tal informação era inestimável para eles. Quando voltaram para Ferd, Vance apresentou 5 cópias de seus resultados para todos os envolvidos. Quando Eliard Arderd recebeu sua cópia, sua mão tremeu um pouco. Ele foi capaz de sentir vividamente o cheiro de sangue dos experimentos que realizaram. Eliard Arderd então levantou a cabeça para olhar para os outros. O rosto de Link estava sombrio e solene, enquanto Vance parecia exausto dos experimentos. Tanto Aloa, a donzela da verdade, quanto os rostos de Eleanor estavam inexpressivos, como se já estivessem acostumados a tais horrores. Eliard Arderd então percebeu que havia uma grande diferença entre sua visão de mundo e a dos outros. Antes, ele tinha visto o mundo em preto ou branco. A pureza das duas cores permaneceu intacta mesmo com a insinuação de algumas áreas cinzentas. Agora, ele finalmente entendeu que o mundo consistia simplesmente em tons de cinza. Não existia um mundo puramente preto e branco. Por exemplo, nos corações do povo de Ferd, seu senhor, Link, era honrado e inteligente sem comparação. Ele era uma existência messiânica, quase semelhante à reencarnação da própria luz. Mas desta vez, ele foi o primeiro a sugerir o uso das forças e poderes das outras raças em seu benefício.
Antes, Link queria acabar com a vida de 70 mil pessoas na Fortaleza Orida, no norte, independentemente de essas pessoas serem boas ou más. As mãos de Link certamente estavam manchadas com mais sangue do que qualquer outra pessoa no mundo. Por outro lado, quem poderia imaginar que Vance, que normalmente discutia com ele sobre problemas mágicos como um colega e estudioso de boas maneiras, estaria disposto a dissecar incontáveis cadáveres e até mesmo corpos vivos em seu zelo para desenvolver a arte da batalha? A julgar por suas expressões imperturbáveis, Eliard Arder tinha certeza de que tanto Aloa quanto Eleanor haviam feito sua cota de coisas indescritíveis no passado. Link olhou para Eliard Arder, que permaneceu em silêncio. Ele então disse, há algo errado? Você parece chocado. Eliard Arder balançou a cabeça. Não, acabei de perceber que não há linha entre a luz e as trevas. Embora ainda estivesse um pouco chocado como um mago de nível 7, ele conseguiu se acalmar e evitar perder a compostura. Esse geralmente não é o caso. Para algumas pessoas, a luz absoluta existe. Eu vi isso com meus próprios olhos na Fortaleza de Orida. Mas, Link lembrou-se do Papa e do Cardeal que estavam dispostos a incinerar suas almas na Fortaleza de Orida. Tais indivíduos sacrificariam qualquer coisa pela luz. Eliard Arder ergueu as sobrancelhas ao ouvir isso e esperou que Link continuasse. Link ficou em silêncio por um tempo. Ele então continuou, mas, nós somos mágicos. Para nós, o eterno conflito entre a luz e as trevas tem pouco ou nenhum significado. É melhor deixar a religião e a moralidade para os santos que há muito se afastaram das preocupações mundanas. O que fazemos tem valor concreto. Nosso objetivo final é mudar a própria natureza do mundo. Antes, Link não havia pensado muito nisso. À medida que crescia em poder e acumulava ainda mais experiência no mundo, as suas convicções foram fortalecidas. Para citar um ditado da Terra, seja inescrupuloso em seus métodos e nunca se perca. Ao lado de Eliard Arder, Vance falou, precisamos ser diligentes em nossos esforços para remodelar este mundo. Haverá momentos em que seremos forçados a nos livrar das algemas da moralidade para alcançar nossos objetivos. Eleanor acrescentou, Link tirou as palavras da minha boca. Aloa, a donzela da verdade, então disse solenemente, esta é a razão pela qual deixei os elfos negros e fiquei do lado de Link. Ele vê tudo mais do que qualquer outra pessoa. Para todos eles a piedade, a moralidade e os valores dos homens mortais nada mais eram do que impedimentos. O mago não deve se preocupar com a luta entre a luz e as trevas, mas sim com a praticidade de um objeto e se ele pode ser usado para cumprir seus objetivos. Embora Link geralmente apresenta-se um exterior nobre para o mundo exterior, geralmente era com o propósito de reunir apoio para suas ações. Ao ouvir suas palavras, Eliard Arder olhou admirado para seus compatriotas ao seu redor. De repente, ele teve uma compreensão mais clara das coisas. Massacre, crueldade, generosidade, ganância, todas essas coisas eram simplesmente um meio para um fim. Essas ferramentas só seriam usadas quando necessárias e descartadas quando servissem aos seus propósitos. A maioria das pessoas geralmente comete o erro de confundir meios e fins e acaba se perdendo no processo. Soltando um longo suspiro, Eliard Arder sentiu que o caminho à sua frente havia se tornado ainda mais claro. Havia outros como ele trilhando o mesmo caminho e todos prestavam um grande serviço à raça humana. Eu entendo. Eliard Arder assentiu. Link então embaralhou os papéis nas mãos e disse aos outros, tudo bem então vamos começar. Capítulo 517. Semente da Luz Solar, Advento do Arquimago. Com os poderes únicos de diferentes raças como referência, o progresso da equipe de Link disparou. Eles estavam praticamente em um mundo diferente. Com Link como líder, todos os 5 membros da equipe tinham seus próprios pontos fortes. Vance tinha mais experiência. Ele criou o campo Battle Aura sozinho. A própria Battle Aura era um poder único. Simplesmente não parecia tão poderoso ou versátil quanto o Dragon Power ou o poder dos demônios. No entanto, deu a Vance uma rica experiência, especialmente na sua compreensão do corpo humano. Assim, o trabalho de criação de sementes foi construído sobre os alicerces de Vance. Eliard Arder tinha uma grande imaginação e seus pensamentos eram criativos. Muitas vezes, eles romperam gargalos com sua criatividade. Aloa, a donzela da verdade, teve uma visão mágica notável. Esta foi uma sensibilidade instintiva à verdade. Ela poderia olhar para uma ideia e saber se ela tinha potencial. A realidade provou que ela sempre teve razão. Isso economizou muito tempo. A maga secreta Eleanor teve grandes conquistas nos feitiços secretos. As sementes de poder tocavam naturalmente a alma do alvo. Ela tinha experiência nisso. Finalmente havia Link. Ele era o mais poderoso, isso deu a ele a visão mais ampla. Ele também tinha o mais rico conhecimento de magia. Ele estudou magia secreta, elementar, espacial e temporal. Além disso, ele possuía habilidades de encantamento e alquimia de nível de grande mestre. Ele era praticamente um mestre em magia. Se esta equipe fosse um navio navegando por mares desconhecidos, então Link era o capitão que decidia sua direção. Os 5 trabalharam dia e noite. Eliard Arder e Eleanor precisavam descansar ocasionalmente, mas Link, Vance e Aloa tinham corpos malucos. Eles poderiam trabalhar sem parar. Essa mania durou 20 dias. Finalmente, eles criaram a primeira semente poderosa de sucesso. A semente foi embalada em uma garrafa de cristal de mana de alto nível. Pareciam 30 ml de líquido. Era azul claro e viscoso. Olhando mais de perto, era possível ver vórtices semi-transparentes aparecendo e desaparecendo constantemente. Também irradiava uma aura estranha.
Por alguma razão, essa aura me lembra a luz do sol, como tomar sol numa tarde de verão na praia. Vance forneceu uma descrição muito poética. Ao ouvir isso, os olhos de Eliard Arder brilharam. Ele riu. Sim, tem uma sensação semelhante. Tem que ser a praia perto do cais de Ferde. Você deita na areia fina e observa os navios mercantes ao longe indo e vindo. Gaivotas voam no ar, o vento não é forte, mas ainda está lá. Tudo bem, é apenas uma aura. Eleanor o interrompeu, não aguentando mais. Não há muito o que falar, mas realmente parece a luz do sol. Nesse caso, vamos chamá-la de semente da luz solar? Seed of Sunlight. Esse nome é legal e é semelhante ao seu efeito. A Loa concordou com a cabeça. Enquanto a pessoa tiver sangue humano, ele pode se fundir com a semente e se tornar eficaz. Assim como a luz do sol, qualquer pessoa que sentir isso será beneficiada. Era apenas um nome, Link obviamente não teve reclamações. Então vamos chamar assim. Agora vamos começar o próximo passo. Encontre alguns voluntários e teste seus efeitos. Esta semente de poder já era muito refinada e não apresentava problemas teóricos. Ninguém poderia garantir que não tivesse falhas potenciais. Eles devem fazer experiências em um humano para criar uma semente verdadeira. É melhor encontrar um voluntário do exército. Precisamos de Jaquer, disse Vance. Link também pensou isso, então convocou Jaquer. O homem chegou em 5 minutos. Depois de receber Epic Battle Art, ele não parou de treinar e melhorou rapidamente. Ele estava a apenas um passo de chegar ao nível 8 e era um guerreiro muito poderoso agora. Link se encontrou sozinho com ele na biblioteca. Depois de chegar, Jaquer saudou. Senhor, quais são as suas ordens? Link apontou para a garrafa de cristal sobre a mesa. Criamos uma nova semente de poder. É semelhante ao poder do dragão dos dragões e ao poder da natureza dos elfos superiores. Os olhos de Jaquer brilharam. Entendido, ele disse imediatamente. Vou encontrar um guerreiro imediatamente. Há algum requisito especial? Sem requisitos físicos, uma pessoa normal estaria bem. Isso deve ser mantido em segredo, então o guerreiro deve ser leal. É melhor que ele não tenha nenhuma formação especial. Quanto ao número, 100 seria bom. Sem problemas. Senhor, dê-me um dia, disse Jaquer. Você pode ir agora. Jaquer se virou para sair enquanto Link voltava para a sala de alquimia com a semente. Batendo palmas, ele disse aos seus 4 companheiros. Tudo bem, vamos preparar pelo menos 100 sementes agora. Allen tinha 18 anos este ano, e era muito jovem. Graças à rica comida do exército Ferde e ao treinamento duro todos os dias, ele era musculoso e forte. Ele tinha mais de 1,80 m de altura e pesava mais de 180 quilos. Se não fosse por suas feições juvenis, ele pareceria um homem de 30 anos. Apesar da idade, ele já era um veterano. Quando tinha 16 anos, o rei de Delonga enlouqueceu. Ele foi separado de sua família durante o caos e fugiu do sul. Ele não tinha nada além de sua vida quando chegou a Ferde. Coincidentemente, Ferde estava recrutando soldados. Ele era um saco de ossos na época, mas tinha um corpo grande, então foi recrutado. Quase 2 anos se passaram. Ele lutou na Guerra de Fronteira no ano passado e matou mais de 20 guerreiros mortos-vivos. Agora, ele era capitão encarregado de mais de 50 soldados. Sua força também atingiu o nível 4. Ele não precisava se preocupar com comida ou necessidades do exército. Ele poderia até receber 2 moedas de ouro por seu salário mensal. Para ele, Ferde era agora sua terra natal e o exército era sua família. Este lugar continha seus irmãos, camaradas e a glória que ele ansiava. Mesmo que sua família estivesse viva e quisesse que ele voltasse para o sul, ele recusaria. O sul era muito confuso comparado a Ferde. Hoje ele voltou do campo de treinamento e estava enxugando suor em seu próprio quarto quando a porta se abriu de repente. Um homem de meia idade estava parado na porta. Ele tinha uma estrela dourada fixada no peito. Ele era um general associado. Allen conhecia esse homem. Era o general Rotokan, comandante do seu corpo. Ele era um guerreiro de nível 6. Em geral, Allen imediatamente se endireitou e saudou. O general Rotokan assentiu. Ele estudou esse jovem espirituoso, a apreciação brilhando em seus olhos. Allen, há uma missão, disse ele. É muito perigoso, mas se você tiver sucesso, você se tornará major e terá autoridade sobre 500 soldados. Assim que terminou, Allen respondeu sem hesitação. General, com certeza completarei a missão. Muito bom. Lembre-se, esta é uma missão anunciada pessoalmente pelo senhor. Não me decepcione, lembrou Rotokan. O coração de Allen começou a bater forte. Seu corpo estava até tremendo. Esta era a missão do senhor. Isso significava que ele teria a chance de ver o senhor pessoalmente? Ele estava tão animado. Para os soldados, embora o Marechal Jaquer fosse apenas um humano, ele era extremamente poderoso e tinha um status elevado. Alguém se sentiria honrado em conhecê-lo. O senhor de Ferde, porém, era lendário. Ele era um deus da guerra invencível, capaz de fazer qualquer coisa, era incrivelmente sábio e extremamente brilhante. O sonho de praticamente todo soldado era ser apreciado pelo senhor. Ele sentiria uma honra incomparável, mesmo que pudessem apenas trocar uma frase. Agora ele recebeu a missão do senhor. O que ele fez para merecer isso? General, eu sei. Allen quase gritou. Bom, venha comigo, mas fique abaixado. Esta é uma missão secreta. Ao ouvir isso, Allen reprimiu sua excitação. Ele vestiu sua armadura e tentou agir normalmente. Ele seguiu o general para fora do campo de treinamento e subiu em uma carruagem preta. Havia outros 3 soldados lá. Os 4 se entreolharam. Eles queriam falar, mas lembrando que se tratava de uma missão secreta, ficaram em silêncio.
Depois de um tempo, a carruagem saiu do acampamento e seguiu até uma grande casa no centro da cidade de Skor-Shedid. Depois de sair da carruagem, Allen viu que havia quase 100 outros jovens como ele. Todos eles tinham excitação reprimida em seus rostos. Ele também conhecia muitos deles, todos eram elites do exército. Parece que muitas pessoas estão aqui para a missão secreta. Eu tenho que trabalhar duro, Allen pensou. Os outros jovens tiveram pensamentos semelhantes. Eles se entreolharam, sentindo-se ligeiramente competitivos. Mais carruagens chegaram depois disso. Quando havia cerca de 100 pessoas, as carruagens pararam de chegar. Depois de um tempo, o Marechal Jaquer realmente apareceu. Ele anunciou algumas regras. Basicamente, eles descansariam nesta casa esta noite e iriam para a Torre dos Magos amanhã de manhã. Como o Marechal estava anunciando isso pessoalmente e eles iriam para a Torre dos Magos do Senhor, os jovens ficaram loucos. Felizmente, eles eram soldados. A disciplina militar de Ferd era muito rígida. Mesmo que estivessem totalmente entusiasmados agora, não ousaram fazer barulho com o Marechal presente. Quando Jaquer finalmente saiu, eles imediatamente começaram a discutir entre si. Que tipo de missão secreta é essa? Estamos até indo para a Torre dos Magos. É para usar um portal? O tipo de magia que envia centenas de quilômetros instantaneamente? É hora de realizar algo. Podemos ver o Senhor amanhã. E se eu não conseguir dormir esta noite? Todos os tipos de vozes soaram em cacofonia. Allen ouviu em silêncio, sem falar. Ele cerrou os punhos e pensou, não importa o que aconteça, devo cumprir esta missão perfeitamente. Capítulo 518. Nascimento dos Guerreiros da Luz Solar, Advento do Arquimago. Eram 4 da manhã e a luz da manhã lá fora ainda estava fraca. Allen havia acordado meia hora antes. Ele estava dormindo em uma cama larga com os outros guerreiros. Ele olhou ao redor e viu que os outros também haviam acordado. Com uma missão e a pressão de um encontro cara a cara com o próprio Senhor pairando sobre eles, ninguém conseguiu dormir. A porta se abriu. Era o Marechal Jaquer parado na soleira. Ele latiu. Todos de pé, partiremos em breve. Assim que ele terminou, houve uma comoção instantânea na sala. Todos saíram da cama ao mesmo tempo. Todos eles estavam bem vestidos e prontos para receber seus pedidos, incluindo Allen. Bom, Jaquer olhou para seus soldados com ar satisfeito. Agora saiam para o pátio e formem 4 grupos. Em não mais que 5 segundos, todos os 100 chegaram ao pátio e formaram 4 fileiras organizadas. Além do som de seus passos, os guerreiros não emitiram nenhum som enquanto permaneciam no lugar. Quando Jaquer chegou ao pátio, ele acenou para eles. Vamos! O céu do amanhecer ainda estava escuro, e eles mal conseguiam ver sinais de vida humana nas ruas. Com passos suaves e apressados, a tropa de guerreiros dirigiu-se para a iminente Torre dos Magos ao longe. Mesmo depois de ter passado por uma expansão, Skor-Shedid ainda não tinha mais de 500 pés quadrados. A procissão de guerreiros conseguiu chegar a uma das portas ao lado da Torre dos Magos. Jaquer bateu na porta, que evaporou em pontos de luz. Me siga. Jaquer acenou para sua tropa, que obedeceu ao seu comando. Atrás da porta havia um caminho largo. Em ambos os lados do caminho havia 2 fileiras de luzes mágicas, que iluminavam os arredores. As paredes ao redor do caminho estavam bem arrumadas, seu material era agradável aos olhos e lindo como jade. Os guerreiros olharam ao redor com admiração e reverência enquanto caminhavam pelo caminho. Allen também teve a mesma reação que os outros. Ele também sentiu que o caminho viraria uma vez depois de caminhar uma certa distância. Quando viraram pela terceira vez no caminho, Allen calculou a distância total que haviam percorrido e chegou a uma conclusão. Subimos uma encosta por um caminho quadrado. Depois de caminharem por mais alguns minutos, Allen ficou mais confuso. A Torre dos Magos deveria ter apenas 10 acres de largura e 30 metros de altura, pensou ele. Mas já andamos nesta estrada há mais de alguns milhares de metros e ainda não há fim à vista. Os outros guerreiros também ficaram visivelmente perplexos com isso, pois começaram a sentir que algo estranho estava acontecendo. No entanto, nenhuma palavra veio de Jaquer. Ele permaneceu imperturbável pela jornada aparentemente interminável. Os guerreiros não tiveram escolha a não ser manter sua confusão para si e marchar obedientemente atrás de Jaquer. Só assim, o grupo de guerreiros marchou subindo a encosta por 32 quilômetros ao longo do caminho iluminado. Alguns dos guerreiros já estavam suando profusamente e com falta de ar. Allen sentiu que não aguentaria mais tanto esforço. Por alguma razão, ele sentiu que seu corpo estava um pouco mais pesado que o normal. Seus pés afundavam pesadamente no chão a cada passo que dava, como se fossem feitos de chumbo. Allen teria ficado bem caminhando 32 quilômetros pelas montanhas sem sentir qualquer pressão nos pulmões. No entanto, o caminho que estavam percorrendo no momento não parecia uma caminhada comum nas montanhas. Alguns guerreiros já haviam caído no chão, continuando o resto da jornada de 4. Isso foi realmente cansativo. Marechal, já chegamos? Um dos guerreiros deixou escapar. O Marechal Jaquer ainda parecia destemido. Sua resposta foi a mesma de antes. Estamos quase lá. Espere um pouco. Os guerreiros não tiveram outra opção a não ser render os dentes e seguir em frente. Eles continuaram por mais 10 quilômetros. O caminho parecia quase interminável. Completamente exaustos neste ponto, a maioria dos guerreiros simplesmente desistiu de andar sobre 2 pernas e agora rastejava de 4. Se não fosse pelo fato de terem recebido boa comida e treinamento suficiente todos os dias, esses guerreiros estariam deitados imóveis no chão há muito tempo. O suor escorria de Allen como chuva.
Ele era o mais jovem de seu grupo. Embora os outros tivessem cerca de 20 anos de idade, ele alcançou o nível 4 de poder, tornando-o um dos guerreiros mais poderosos de seu esquadrão. Ele também era consideravelmente forte. Havia poucos entre seus pares que pudessem rivalizar com ele em termos de força. Ele era especialmente talentoso na arte do combate. De que outra forma ele foi capaz de matar mais de 20 guerreiros mortos-vivos na floresta de Girvin sem nenhum arranhão? Neste ponto, dos 100 guerreiros de seu esquadrão, ele era o único que restava de pé. No entanto, ele agora rangia os dentes enquanto dava cada passo com aparente dificuldade. Preciso continuar de pé. Eu sou o mais forte aqui, preciso continuar, gritou a mente de Allen. Enquanto continuavam subindo o caminho, alguns dos guerreiros já haviam ficado atrás de Allen. Esses guerreiros agora estavam deitados no chão, imóveis, respirando enormes goles de ar como peixes fora d'água. Seus corpos quase falharam completamente e suas mentes já estavam flutuando dentro e fora da consciência. A luz branca envolveu seus corpos. No momento seguinte, eles desapareceram completamente. Os outros guerreiros estavam alheios ao desaparecimento de seus compatriotas. Eles estavam todos muito concentrados em marchar para frente para se preocuparem com mais alguém. Ainda parecia não haver fim para o caminho à frente deles. Um por um, os Warriors começaram a sair do grupo, seu número diminuindo constantemente. O suor escorria da testa de Allen, turvando sua visão. No entanto, ele não tirou isso dos olhos. Suas mãos balançavam pesadamente ao lado dele e ele estava cansado demais para levantá-las até o rosto. Allen só conseguiu piscar para afastar o suor que escorria por seu rosto enquanto continuava resolutamente sua jornada. Seus pulmões agora estavam em chamas. Seu coração batia como pandeiros, enviando ondas de choque por todos os vasos sanguíneos de seu corpo. Suas pernas estavam dormentes devido à subida já há algum tempo. Eles se chocavam torturantemente contra as articulações dos quadris a cada passo que ele dava. Ainda assim, ele continuou. Em vez de rastejar no chão ou encostar-se nas paredes de ambos os lados do caminho, ele acompanhou resolutamente o passo do Marechal Jaquer à sua frente. Depois do que pareceu uma eternidade, o Marechal Jaquer finalmente parou. O suor agora brilhava em sua testa e ele também estava ligeiramente ofegante. Ele se virou para Allen com um sorriso cansado. Você é bem resistente, não é? Depois de caminhar por tanto tempo, o jovem já estava perto de desmaiar. Ainda assim, suas pernas perseveraram instintivamente, e ele provavelmente teria caminhado até a morte se Jaquer o tivesse deixado fazer isso. Este foi realmente um guerreiro de determinação inabalável. Allen sorriu fracamente para ele. Ele então se curvou para se apoiar nos joelhos enquanto respirava fundo. Naquele momento, o ambiente deles mudou. Eles agora se encontravam em um salão espaçoso, onde os outros guerreiros estavam deitados em plataformas quadradas. Depois de recuperar um pouco de força, ele levantou um braço para enxugar o suor da testa. Ele então viu um mago de cabelos negros do outro lado do grande salão. Embora não pudesse ver claramente seu rosto, a figura exalava um ar indescritivelmente opressivo, como se ele próprio fosse o centro do universo. Esse deve ser o Senhor de Ferde. O coração de Allen tremeu de excitação. Sem aviso, ele sentiu seu corpo sendo erguido no ar e então pousou em uma das plataformas de pedra. Uma voz clara ressoou no grande salão. Guerreiros, vocês veem um frasco ao lado da sua plataforma? Allen se virou e viu uma calha ao lado de sua plataforma. Um frasco de cristal com uma rolha foi colocado na gamela. A voz falou novamente. Esta é a semente da luz solar. Ela reestruturará e fortalecerá seu corpo assim que você a beber. Todos vocês serão dotados do poder da luz solar. Os olhos de Allen se arregalaram de espanto ao ouvir isso. Alguns dos guerreiros mais impacientes já haviam aberto seus frascos e bebido seu conteúdo de um só gole. Allen foi um pouco mais cauteloso que o resto. Ele hesitou por um momento. Com os membros ainda doloridos da jornada, ele temia que seu aperto não fosse firme o suficiente e que ele pudesse acidentalmente derramar a semente da luz solar de seu frasco. Depois de hesitar por meio minuto, Allen finalmente decidiu pegar o frasco de cristal. Ele tirou a rolha e derramou o perfumado líquido azul claro em sua boca. Assim que o líquido deslizou pela garganta, Allen sentiu um inferno descendo pela garganta e chegando ao estômago. A partir daí, o calor se espalhou rapidamente por todas as partes do corpo. A princípio, Allen apenas sentiu a temperatura do corpo subindo. Logo depois, ele sentiu uma dor aguda cortando carne, ossos e vasos sanguíneos como uma faca. Agora havia gritos de dor ao seu redor. Alguns dos guerreiros surgiram em agonia excruciante. Alguém havia caído de suas plataformas de pedra no chão, onde rolou como se tentasse apagar um fogo invisível ao seu redor. Suspeitando que todos receberam veneno, alguns outros murmuraram maldições no ar com raiva. Embora ainda pudesse suportar a dor, Allen também sentiu uma sensação de suspeita crescendo dentro dele. Poderia realmente ser veneno? Naquele momento a voz ressoou mais uma vez no grande salão. Guerreiros, o poder não surge do nada. Os fortes não descem simplesmente dos céus. Somente através do fogo o aço pode ser forjado. Somente através de inúmeras batalhas e derramamento de sangue o espírito de um guerreiro pode ser nutrido. Uma epifania tomou conta de Allen. É isso mesmo, é preciso sentir muita dor para se tornar forte. Como será que qualquer um de nós será capaz de alcançar maior poder se todos cairmos sob o peso desta provação neste momento? A resolução encheu seu coração mais uma vez. Ele cerrou os dentes e deitou-se na plataforma, deixando a faca invisível cravar seu corpo. Apenas um pensamento surgiu em sua mente. Nosso Senhor não mentiria para nós.
Farei com que esse poder seja meu, terei sucesso, devo ter sucesso. O tempo passou. Depois do que pareceu uma eternidade, Allen sentiu que a dor em seu corpo havia diminuído completamente. Ele agora se sentia mais leve e mais à vontade. Um poder misterioso agora estava nas profundezas de seu corpo. Esse poder era tão ardente, dominador e apaixonado quanto o sol da tarde. Quando Allen sentiu sua presença pela primeira vez, ele também sentiu que toda a dor em seu corpo havia fugido dele. Este novo poder rapidamente se espalhou nele, ao mesmo tempo rejuvenescendo seu corpo cansado. Isso é o poder da luz solar? É realmente poderoso. A excitação brotou do coração de Allen. Ao seu redor, ele podia ouvir gritos de alegria e surpresa dos outros guerreiros. Eles também receberam esse grande poder. O poder dentro de seus corpos cresceu do peito e depois para todos os 4 membros. Finalmente, uma rede de circulação de energia tomou forma dentro de seus corpos. O poder neles continuou a se expandir enquanto circulava por seus corpos. Meia hora depois, Allen sentiu que a taxa de crescimento da energia havia começado a desacelerar e a se estabilizar. Ainda assim, Allen sentiu que agora era algumas vezes mais poderoso do que antes. Ele também podia sentir que seu novo poder parecia inesgotável e que ele não precisava se preocupar em gastá-lo. A voz clara falou novamente no grande salão. Parabéns! A maioria de vocês foi capaz de suportar a experiência e recebeu o poder da luz solar como recompensa. De agora em diante, vocês são agora os guerreiros da luz solar de Ferd. No ar, runas em forma de sol dourado apareceram e desceram lentamente até os pulsos de cada guerreiro que alcançou com sucesso o poder da luz solar. Houve um som crepitante e Allen sentiu uma dor aguda no pulso. Em pânico, ele levantou a manga e viu que uma runa dourada estava marcada em seu pulso. O desenho da runa era complicado, mas ele conseguiu distinguir o formato de uma espada nela. A espada, por sua vez, estava cercada por várias estrelas douradas. Allen contou 6 estrelas na runa. Ele se virou para o guerreiro ao lado dele e viu que a runa em seu pulso tinha 4 estrelas. Dos guerreiros no grande salão, apenas Allen tinha 6 estrelas em torno de sua runa. Só então, Allen percebeu que sua visão havia melhorado tremendamente. Ele foi capaz de ver os pequenos pontos de luz no pulso de um guerreiro parado a 3 metros de distância. A voz falou novamente. Allen, você possui uma força de vontade incrível e suportou a maior dor de qualquer outra pessoa. Como recompensa, concedi a você o poder da luz solar mais forte de seu esquadrão. Uma pálida espada dourada flutuou no ar em sua direção. Sob o olhar invejoso dos outros guerreiros, Allen aceitou a espada com as 2 mãos. Ele viu que a luz que brilhava na espada era tão clara quanto um riacho, as runas nela eram elegantes como uma pintura de mestre. Ele agarrou o cabo da espada, e a espada instantaneamente ressoou com o poder da luz solar em seu corpo. A luz dourada brilhou da espada. Nela apareceu uma fileira de palavras douradas que diziam que a luz do sol ilumine o mundo. O peito de Allen inchou de orgulho. Ele se levantou e ergueu sua espada bem alto. Todos olharam para ele com admiração e inveja. Com a espada na mão, Allen não tinha nada a temer. Ele podia sentir que o Senhor de Ferd também estava olhando para ele, com os olhos cheios de encorajamento. Eu, Allen, me tornarei o guerreiro mais forte de Ferd. Allen jurou inflexivelmente para si mesmo. Capítulo 519. Exército da Luz Solar de Ferd, Advento do Arquimago. Torre do Mago, Sala de Alquimia. Link, Vance e os outros 3 estavam concluindo os resultados do experimento para a primeira geração de Seeds of Sunlight. Os resultados parecem bons. Dos 100, 97 ficaram muito mais fortes, disse Link. Embora o poder dos 3 não tenha mudado, eles ainda receberam a força da luz solar. Ele bebeu um pouco de vinho de fogo. Ele ficou bastante satisfeito com este resultado. Vance assentiu também. Este resultado foi além de suas expectativas. Ele pensou que seria bom o suficiente se eles pudessem ter uma taxa de sucesso de 80%. Agora, eles praticamente não tiveram falhas. No entanto, todos nesta equipe viram as coisas de ângulos diferentes durante o processo de fusão. Eles obviamente também tinham opiniões diferentes. A alta taxa de sucesso está relacionada ao fato de serem todos elites, disse Aloa calmamente. Eu vi todo o processo. Acho que ainda é muito doloroso. Está tudo bem para essas elites, mas para os soldados regulares, a taxa de sucesso diminuirá bastante. Devemos revisá-lo ainda mais? Eleanor balançou a cabeça. Acho que não. Isso também é bom. Como diz o ditado, o fogo forte cria o ouro verdadeiro. Somente depois de uma dor extrema a semente da luz solar pode entrar profundamente na alma. Só então o guerreiro da luz solar pode ter mais potencial de crescimento. A opinião de Aloa e Eleanor era completamente diferente. Mas a taxa de sucesso seria muito menor, argumentou ela. Temos uma taxa alta agora, mas quando passarmos para soldados regulares, ficaria surpreso se 50% conseguissem sobreviver. A parte crítica era que cada soldado só tinha uma chance de fusão. Se eles perderam, então eles perderam. Ambos tinham pontos de vista muito claros. Eleanor queria criar elites. Ela queria que os guerreiros da luz solar se tornassem figuras verdadeiramente poderosas no futuro. Aloa, porém, viu a vantagem no número. Na sua opinião, os soldados só precisavam estar no nível padrão. Não havia necessidade de ir ao extremo. Ao garantir a qualidade, eles poderiam agregar mais números. Quando houvesse soldados suficientes, a capacidade de combate também melhoraria em qualidade. Esta foi a raiz da força de um exército. Eliard Arder não falou até agora. Ao ouvir isso, ele encolheu os ombros.
Por que não separamos isso? Um método para as elites e outro para os soldados regulares. Assim que ele falou, Vance acenou com a mão. Não, isso não é justo com os soldados. Todos deveriam pelo menos ter a chance de escolher. E como você diferencia entre elites e pessoas comuns? É difícil ver o potencial. Você nunca saberá o que um soldado pode realizar no futuro. Com isso, ele olhou para Link e encolheu os ombros. Veja Link, por exemplo. Quando vi há um ano, não tinha ideia de que ele alcançaria o nível lendário tão rapidamente. Se usarmos a ideia de Eliard Arderd, poderemos perder um futuro gênio. Ele também estava certo. Permitir que cada soldado tivesse o direito de escolher foi esclarecedor. Os soldados definitivamente apoiariam se soubessem. No entanto, tanto Eleanor quanto Alô discordaram. Eleanor acenou com a mão rapidamente. Não, isso não serve. Soldados regulares não entendem a semente da luz solar. Se eles pudessem escolher, eles definitivamente escolheriam um método mais doloroso, seja por sua impaciência em se levantar ou por inveja dos fortes. A opção inferior praticamente se tornaria um manequim. A taxa de fracasso ainda seria alta. A Loa foi ainda mais fundo. Os mortais são sempre controlados por emoções diferentes. Eles também têm conhecimento limitado e simplesmente não conseguem ver a verdade. Dar aos soldados regulares o direito de escolha é um bom tratamento, mas não seremos capazes de maximizar nosso crescimento. Vance ergueu as mãos, sem palavras. Ambos faziam sentido e ele não podia refutá-los. Vendo esse impasse, todos recorreram a Link para tomar sua decisão. Ele já tinha uma ideia madura em mente. Rindo, ele disse, como diz o ditado, sua primeira impressão de alguém estará errada. Também estará errada depois de um dia. Mas depois de um ano, você não estará errado. Minha ideia é que podemos fazer com que os soldados escolham, mas sem contar a eles. Isso intrigou a todos. Eles esperaram que Link continuasse. Há 30.000 soldados oficiais em Ferd. Também podemos ser mais específicos e dividir os métodos em diferentes níveis, como 5 níveis com pontuações diferentes. Julgar o potencial de um soldado a partir de suas vidas diárias era muito objetivo. Contanto que estabelecessem padrões lógicos, não cometeriam nenhum erro depois de observar por um mês. Os soldados também estavam tecnicamente escolhendo por si próprios. Os 4 trocaram olhares e concordaram com a cabeça. Nesse caso, vamos começar. Temos muito que fazer. Os 5 começaram a trabalhar novamente com pressa. A atualização de Lily e a produção em larga escala das sementes da luz solar só poderiam ser feitas por eles. Foi muito trabalho. Link foi responsável por 60% do trabalho. Os outros 4 dividiram o restante igualmente. Mesmo assim, eles ainda estavam todos exaustos. Mais um mês se passou assim. Trabalhar tanto não deixava de ter seus benefícios. Link estava constantemente usando todo o seu poder. Seu limite de poder do dragão continuou aumentando enquanto ele o usava sem parar. Subiu quase 1000 pontos, chegando a 17.000 no total. Ele também teve muitas inspirações para feitiços durante o processo. Os outros 4 também se beneficiaram muito. Eles estavam praticamente aprendendo e trabalhando ao mesmo tempo, recebendo grande conhecimento de Link. Eliard Arderd deu a si mesmo a semente da luz solar mais difícil depois de terminar todo o trabalho no final do mês. Ele sobreviveu e recebeu o poder da luz solar de nível 9. Seu conhecimento mágico também melhorou rapidamente. Ele compreendeu um feitiço de nível 8 e tornou-se oficialmente um mago de nível 8. A primeira semana do mês foi dedicada à modificação do espírito da torre e à inserção dos nomes dos soldados. Em seguida, eles trabalharam na criação de Seeds of Sunlight pelas 3 semanas seguintes. Durante o processo, os 5 modificaram seu método de produção e aumentaram a velocidade centenas de vezes. Eles criaram 50.000 garrafas em 3 semanas. Depois de observar os soldados por 3 semanas, o espírito da torre fez uma avaliação geral de cada soldado. Suas pontuações também estavam fora. O que veio a seguir foi a fusão em grande escala. Este era um trabalho mecânico e repetitivo. Link não queria fazer isso, então responsabilizou Vance. Ele voltou à sua rotina normal e experimentou sua nova inspiração. Quando tivesse tempo, ele vagaria por seu território ou acompanharia Celine. Seus dias eram confortáveis. Depois que ele relaxou, o tempo voou. Mais meio mês se passou em um piscar de olhos. Hoje, Link estava lendo os relatórios de fusão na Torre dos Magos. A situação era muito boa. Todos os soldados regulares aumentaram o nível com a semente da luz solar. Em média, eles estavam no auge do nível 3. Este foi um número assustador. O exército demoníaco de antes também estava neste nível. Aqueles com as maiores melhorias foram os generais que eram mais fortes para começar. Eles tinham grande força de vontade e usaram um método de fusão mais difícil. Foi muito eficaz. Havia quase 100 guerreiros de nível 7 agora. Houve também alguns gênios como Allen. Lily os escolheu, e eles usaram um método mais difícil com ele. Em média, atingiram o nível 5 ou superior e tinham maior potencial. Foi um grande ganho. Como Marechal, Jaquer naturalmente escolheu um método mais doloroso e teve sucesso. De repente, ele se tornou um guerreiro da luz solar no auge do nível 8. Ele era agora o soldado mais forte do exército. O poder da luz solar era semelhante ao poder do dragão. Foi praticamente igual ao Dragon Power em termos de recuperação rápida. Isso garantiu a resistência do soldado na batalha. Também poderia curar. Embora não fosse tão louco quanto o poder demoníaco, ainda poderia diminuir a taxa de baixas. Havia também um atributo único. Sob o sol, os atributos de um guerreiro da luz solar aumentariam.
Se estivessem sob o sol quando estivessem perto de morrer e tivessem força de vontade forte o suficiente, poderiam se recuperar apenas tomando banho de sol. Link tinha um conhecimento profundo de cada tipo de habilidade de combate do guerreiro. Ele estimou que seus guerreiros da luz solar poderiam combater completamente um demônio do mesmo nível. Dessa forma, Ferdi possuía um exército da luz solar de 30.000 pessoas que poderia lutar contra demônios cara a cara. Esta enorme força poderá mudar todo o estado do continente. Largando o relatório, Link foi até a janela. Vendo o acampamento cheio de luz solar e soldados confiantes, ele ficou muito satisfeito. Mas não é suficiente. Eles não têm equipamento suficiente. Ferdi também não possui a capacidade de responder a um ataque mágico em grande escala. Todas essas coisas precisam melhorar. Ter equipamento mágico que correspondesse à força do guerreiro da luz solar poderia duplicar sua capacidade de combate. Combinados com a rigorosa disciplina militar, eles poderiam esmagar completamente os demônios. Claro, isso exigia uma grande quantidade de recursos e dinheiro. As coisas tinham que ser feitas passo a passo. Link também não poderia fazer isso sozinho. Por exemplo, Eliard Arderd já estava perto do nível 9. Se ele fosse treinado um pouco mais e atingisse o nível lendário, ele poderia se tornar o braço direito de Link. No momento em que ele estava planejando mais, o coração de Link deu um pulo. Foi a runa de comunicação. O sinal é do reino de Saltmon. Algo deve ter acontecido. Parece que o sindicato ainda não desistiu. Nesse caso terei que visitar. Sim, vou trazer o Eliard Arderd também. Ele ainda é muito ingênuo e deveria ter mais experiência. Pensando nisso, Link usou um feitiço de detecção de vida para encontrar Eliard Arderd. Então ele usou telepatia. Estou indo para Saltmon para cuidar de uma coisa. Você quer ir? Claro, Eliard Arderd respondeu imediatamente. Ele queria viajar pelo continente há muito tempo. Capítulo 520. Deixo este assunto para você, Eliard Arderd, advento do Arquimago. O vento rugia nos ouvidos de Eliard Arderd enquanto o mundo abaixo passava por ele como um borrão. Ele nunca havia experimentado tanta velocidade. Ah, isso é muito rápido. Como isso é possível? Ele gritou para o vento uivante. Ele sempre foi o primeiro a expressar sua admiração e entusiasmo sempre que via algo novo e emocionante. Seus gritos excitados continuaram por cerca de 1 hora, antes que Fumo City, a capital do Saltmon Kingdom, finalmente aparecesse na frente deles. Quando os dois pousaram, a cabeça de Eliard Arderd ainda girava. Ele disse incrédulo, isso foi muito rápido. O reino Lua Sul ficava a 1.500 milhas de distância da cidade queimada. Mesmo assim, conseguiram chegar lá em menos de 1 hora. Link riu. A velocidade em que eu estava viajando agora era de 180 metros por segundo, o que se traduz em mais de 3.200 km por hora. Eu diria que chegamos bem a tempo. Eliard Arderd exclamou sem fôlego. Então este é um poder lendário? Isso é uma grande surpresa para mim. Apesar de ter voado a uma velocidade tão ofuscante e a uma altura tão alta, Link não parecia exausto. Não se podia deixar de ficar maravilhado com o poder que ele possuía. Link riu. Não há necessidade de me olhar assim. Trabalhe duro e você alcançará o nível 10 um dia também. Quando esse dia chegar, eu mesmo ensinarei a você a técnica Void Walk. É um feitiço espacial, não é? Acho que não serei capaz de aprendê-lo direito. Eliard Arderd queria, mas conhecendo a dificuldade obscena da magia espacial, temia não estar à altura da tarefa. É apenas um feitiço que permite que você vá de um lugar para outro rapidamente. Não é tão difícil. Mais à frente fica a cidade da lua cheia. Aqui pegue esta pedra rúnica. Link pousou ao lado de Eliard Arderd e entregou-lhe uma runa de comunicação. Eliard Arderd pegou e perguntou estranhamente. Por quê? Não vamos entrar juntos? Claro que não, esta será sua missão pessoal. Você precisará fazer contato com representantes da Grintry Magical Academy. Então, depois de se apresentar ao rei do reino de Saltmon, veja se há algo estranho acontecendo na cidade. Você precisará fazer tudo isso sozinho. Quanto a mim, estarei realizando minhas próprias investigações nas sombras da cidade. Se você acha que não pode mais lidar com nada disso, basta usar a pedra rúnica para entrar em contato comigo. Suas responsabilidades como senhor de Ferdi, bem como o fato de que todas as suas ações estavam sempre sob escrutínio, estavam começando a desgastar Link. Como Eliard Arderd era agora um mago de pleno direito, esta era a oportunidade perfeita para treiná-lo no trabalho e, ao mesmo tempo, deixá-lo lidar com algumas das tarefas mais tediosas de Link. Eliard Arderd não esperava receber tal tarefa. Afinal, este era o sindicato com quem eles estavam lidando. Ele não deveria esperar que Link cuidasse de tudo sozinho. Além disso, isso não deve representar um problema para um mago de nível 8 com poder de nível 9 como ele. Eliard Arderd e Link eram diferentes em vários aspectos. Desde que veio a este mundo, Link esteve em todos os lugares sem parar para descansar. Para ele, o mundo de Firuma não guardava segredos neste momento. Agora, ele simplesmente queria largar tudo e descansar um pouco. Por outro lado, Eliard Arderd passou grande parte de seu tempo enfiado na Torre dos Magos, estudando magia diligentemente. Para ele, ainda havia muito para ser visto no mundo exterior. Esta visita diplomática ao reino de Saltmon também foi a primeira vez que ele viu o mundo exterior do ponto de vista de um mestre Pinacle. Não se preocupe, cuidarei de tudo lindamente em seu nome, disse Eliard Arderd com confiança. Link sorriu. Bom, agora vá. Se houver algum problema, não se esqueça da pedra rúnica defensiva que acabei de lhe dar. Não se preocupe muito comigo, haha.
Bem, estou indo. O olhar entusiasmado no rosto de Eliard Arderd evocou em Link a imagem de uma criança que estava ansiosa para deixar seu ninho e se aventurar no grande desconhecido. Quando ele terminou de falar, Eliard Arderd lançou um feitiço de agilidade do mangusto nível 5 em si mesmo e acelerou em direção aos portões da cidade da lua cheia. Link finalmente soltou um suspiro ao ver Eliard Arderd chegar aos portões da cidade ao longe. Ele estufou o peito e pulou um pouco no mesmo lugar, sentindo-se muito mais leve e livre de repente. Neste momento, ele não era o Senhor de Ferd nem um mago lendário. Ele era simplesmente Link, um turista normal que veio para a cidade da lua cheia em busca de diversão e aventura. Claro, tudo isso foi uma brincadeira. Os guerreiros etéreos não eram para brincadeiras. Ele precisava se concentrar no assunto em questão. Ele percebeu que suas roupas eram um pouco espalhafatosas. Um manto de batalha preto com forro prateado e uma capa vermelha escura poderia não parecer muito perturbador, mas um observador atento seria capaz de sentir que ele não era um viajante comum. Ele precisava mudar um pouco. Com um empurrãozinho de sua vontade, seu corpo começou a brilhar. A luz instantaneamente se transformou em uma armadura de couro verde escura e justa. Pendurada em sua cintura estava a espada Fúria do Rei Dragão. Quando terminou, Link conjurou um espelho na sua frente para verificar suas roupas novas. A armadura é muito nova. Melhor dar um pouco de desgaste aqui e ali. O sinete também é muito visível, é melhor mantê-lo. A espada Fúria do Rei Dragão parece um pouco elegante, é melhor mudar um pouco. O corpo está limpo demais para parecer um andarilho comum. Vamos nos sujar um pouco, quase lá. Quando ele terminou sua reforma, Link agora usava uma armadura de couro um tanto desgastada. Uma espada de aço normal pendia de sua cintura no lugar da espada Fúria do Rei Dragão. Ele também havia cortado 1 centímetro do cabelo. Com o rosto coberto de poeira, ele agora parecia um mercenário comum. Quando tudo foi resolvido, Link começou a caminhar em direção à cidade lua cheia. Depois de entrar na cidade, Link passeou pelo local e foi até uma taverna local onde mercenários de todas as esferas da vida se reuniam para beber e fofocar. 2 horas depois, ele entendeu melhor o que estava acontecendo recentemente na cidade lua cheia. Superficialmente, tudo parecia em ordem, mas também se falava de uma gangue de bandidos temíveis aterrorizando a rota mercantil na zona sul da cidade. Esses bandidos apareceram há meio mês. Eles iam e vinham como bem entendiam. Todos os infelizes comerciantes viajantes que passavam pela área foram brutalizados por eles. Antes, este troço específico da estrada estava sempre ocupado por pessoas e caravanas. Foi uma das passagens mais importantes que conduzem ao reino da Lua Sul. Agora a estrada foi completamente fechada por esses bandidos. É claro que o rei não sucumbiu às suas exigências. No último mês, ele usou todos os tipos de métodos para expulsar esses hooligans. Ele até recorreu ao envio de 1000 cavaleiros para resolver o problema, mas todos retornaram sem sucesso. Os bandidos simplesmente evitaram o confronto direto com os soldados do rei. Sem outra escolha, o rei ofereceu uma recompensa pelas cabeças desses bandidos. Quando Link chegou à cidade, a recompensa subiu para 3.000 peças de ouro. Como resultado, muitos mercenários migraram para a cidade da lua cheia, prontos para fazer o que fosse necessário para colocar as mãos nessa recompensa. Neste momento, Link estava em um bar chamado Girap Tavern na zona sul da cidade. Embora a taverna possa parecer pequena, os mercenários que se reuniram aqui tinham um nível de poder acima da média, sendo o mais fraco deles o nível 4. Se houvesse alguém nesta cidade que pudesse realizar esse trabalho, certamente seria qualquer um dos mercenários desta taverna. Link estava sentado em um canto da taverna naquele momento, com um copo de cerveja e um prato de feijão verde frito à sua frente. Enquanto mastigava distraidamente a comida, ele ouvia atentamente os mercenários fofoqueiros ao seu redor. A outra parte de sua concentração foi direcionada para a espada Fúria do Rei Dragão em sua cintura. A taxa de recuperação de seu Dragon Power estava agora em 45 pontos por segundo, o que era quase igual à da Rainha Dragão Vermelho. Como ele não tinha utilidade para seu poder do dragão no momento, ele pensou que seria melhor recarregar a espada Fúria do Rei Dragão com ele. Com Dragon Power suficiente, a espada poderá desbloquear um novo nível. Os mercenários da taverna estavam ocupados conversando sobre os bandidos. Ouvi dizer que esses bandidos têm algum poder misterioso. Ouvi de um dos cavaleiros que eles podiam mudar de forma. Isso não é mágico? O que há de tão misterioso nisso? Se algum deles se transformar em água, nós simplesmente jogaremos um daqueles explosivos anões neles. Mesmo que ele se transforme completamente em água, ele ainda será feito em pedaços pela explosão. Sua conversa é barata. Se eles estão incomodando até mesmo os homens do Calvário do Reino, esses bandidos devem ser alguma coisa. Não sei se algum de nós conseguirá a recompensa desta vez. Tem que haver alguém capaz por aqui. O que há para temer? Todos concordaram com isso e então despejaram suas cervejas goela abaixo. Quando terminaram, os mercenários abriram um novo tópico entre si. Houve um silêncio na taverna por um momento. Então alguém disse, ouvi dizer que o norte está se preparando para a guerra novamente. Eu vejo. Todos os tipos de ruídos foram levantados em resposta às notícias. Então todos esperaram que o mercenário do norte elaborasse mais sobre o assunto. O mercenário tomou outro gole de cerveja e suspirou. Há um mês, eu estava na cidade de Gladstone. Vi com meus próprios olhos um grande número de guerreiros e cargas sendo transportadas em direção à linha de defesa de ferro. A taverna ficou em silêncio novamente.
Então um deles amaldiçoou com raiva, escória dos elfos negros. Nada de bom veio daquelas orelhas pontudas, vou te contar. Outro dia, conheci esse andarilho Raif. Com aquele olhar arrogante dele, eu realmente queria puxar sua cabeça para baixo. Você está falando sobre... A conversa ocorreu em todas as direções entre os mercenários. Link não poderia se importar menos com eles neste momento. Ele conseguiu o que queria. Ele agora tinha certeza de que os bandidos de quem estavam falando eram guerreiros etéreos. Pelos relatos dos mercenários, eles pareciam ter apenas um nível de poder normal. Os bandidos estavam simplesmente testando até que ponto o próprio Lorde de Ferd se intrometeria nos assuntos do Reino Lua Sul. Link decidiu que seu melhor curso de ação por enquanto era esperar que o inimigo desse o primeiro passo. Se Eliard Arder não conseguisse lidar com as coisas sozinho, Link precisaria intervir e resolver o problema por conta própria. Neste momento, ele merecia todo o descanso que pudesse ter. Ele estava muito ocupado com as coisas em Ferd. Ele apoiou a nuca nas mãos, apoiou as pernas na mesa e continuou comendo o feijão verde enquanto ouvia a conversa dos mercenários quase com indiferença. Ele então viu um arqueiro de 30 anos entrar na taverna. O rosto do homem era extremamente bonito. Também era adornado com um par de costeletas que exalavam virilidade. Seus olhos pertenciam a alguém que tinha visto grande parte do mundo. Sua aura de batalha era de nível 7, condizente com sua aparência desgastada e seus longos braços de gorila que indicavam seu domínio do arco. Com tal poder, ele deve ter a reputação de mercenário. Quando ele entrou, a taverna ficou em silêncio. Link então ouviu alguém murmurar: "Olha, Irvan Olho de Águia está aqui." Irvan com Olho de Águia? Link já tinha ouvido falar desse nome antes. No mundo do jogo ele era um excelente mercenário. No entanto, em uma missão, ele teve a infelicidade de se deparar com um fodor Flaming Demon que o rasgou e o engoliu inteiro, deixando apenas uma bota para trás. A missão de Link naquela época era rastrear o fodor Flaming Demon seguindo a aura deixada na bota de Irvan. Neste mundo, os demônios não seguiram para o sul, o que significava que Irvan ainda estava vivo e bem. O homem olhou ao redor e caminhou em direção a Link, pois sua mesa era a única que restava com lugar vazio. Ele disse a Link: "Baixa o pé, cara." Link não se moveu nem um centímetro e apenas olhou para ele de lado. "Há muito espaço aqui. Sente-se onde quiser." Ele era agora um dos mercenários vulgares da taverna, e os mercenários normais não tinham nada a ver com decoro ou boas maneiras. A única coisa que importava para essas pessoas era o tamanho dos punhos, e só quem tinha punhos grandes tinha o direito de falar. No momento, ele queria saber um pouco mais sobre esse sujeito com olho de águia, e que melhor maneira de fazer um amigo aqui do que uma boa e velha briga. Capítulo 521. Vou discipliná-lo para você. Advento do Arquimago Taverna Girap. Com as palavras de Link, os mercenários da taverna sabiam que era hora de lutar. Todos se viraram, pegaram suas xícaras e se prepararam para assistir ao show. Os mercenários não se importavam com o certo ou errado. Foi apenas uma batalha de poder. Se Link conseguisse vencer Irvan, então ele estava certo. As pessoas ririam de Irvan por superestimar seu próprio poder e procurariam uma surra. Se Link perdesse, ele seria o exemplo clássico de fingir ser legal. Ele instantaneamente se tornou motivo de chacota e não seria capaz de ficar na taverna. Irvan franziu as sobrancelhas. Ele era um arqueiro e não gostava de ter conflitos por causa de uma coisa tão pequena. Mas ele conhecia as regras entre mercenários. Se ele se rendesse e partisse agora, sua reputação como olho de águia desapareceria. Outros diriam que ele era um covarde. Ele teve que subir e ensinar uma lição a esse cara. Entregar-se não era uma opção. Os mercenários dependiam de sua reputação para viver. Este jovem também parecia realmente mediano. Ele usava uma velha armadura de couro e estava coberto de poeira, com o cabelo preto amarrado casualmente. Ele não parecia nada mais do que um pobre mercenário. Irvan não acreditava que pudesse ser muito habilidoso. Nesse momento, Link ainda comia o feijão verde em seu prato. Ele jogou o feijão para cima e abriu a boca deixando-o cair. Todo o processo foi cheio de desdém. Ele ignorou totalmente o arqueiro ao lado dele. Irvan queria tratar isso como uma briga comum, mas as ações de Link o irritaram. Respirando fundo, ele disse friamente: "Ei, você não gosta que eu seja olho de águia, então está aqui para procurar problemas?" Link olhou de soslaio para ele e depois fechou os olhos. "O que você quer dizer? Estou apenas sentado aqui sem fazer nada. Se alguém está procurando encrenca, provavelmente é você." Com isso, ele pegou outro feijão para jogar na boca. Quando o feijão estava no ar, Irvan se moveu de repente. Sua mão disparou como um raio para pegar seu arco. Ao mesmo tempo, ele bateu a flecha na corda do arco. Viz! A flecha disparou, indo direto para o feijão que Link havia jogado para cima. Ele queria acertar o feijão para que o outro soubesse o quão habilidoso ele era. Esta ação tinha um termo especial no mundo mercenário: exibicionismo. Eles usariam isso quando não quisessem criar um conflito verdadeiro. As exibições geralmente aconteciam dentro da cidade porque as cidades tinham guardas e leis. Matar ou ferir alguém ali era problemático. Se eles estivessem no deserto, iriam direto em busca de sangue. Veja a ação de Irvan, por exemplo. Se ele atirasse o pequeno feijão para o alto, isso significava: posso acertar uma coisa tão pequena em tão pouco tempo. É igualmente fácil para mim tirar sua vida. Se você for inteligente, renda-se agora. Isso era algo que Eagle Eye poderia fazer facilmente antes. Hoje as coisas eram diferentes. Assim que a flecha estava prestes a atingir o feijão, Link de repente soprou um pouco de ar. Pul!
O feijão deu um pulo. No momento seguinte, a flecha passou por baixo do feijão sem atingir nada. Depois disso, o feijão continuou caindo. A cabeça de Link não se moveu. Ele apenas abriu a boca e o feijão caiu. Ele continuou comendo. Quando terminou, Link olhou para a flecha enterrada na parede de madeira. Sorrindo, ele disse: "Não atire flechas quando você não tiver habilidade suficiente. Se você acertar um espectador inocente, o rei pode arrastá-lo para a forca." Irvan bufou. Ele sabia que havia encontrado um fósforo hoje, mas ainda assim não se renderia. Ele ainda não havia usado todo o seu poder. Não foi grande coisa. Pensando nisso, ele jogou seu arco para o trabalhador ao lado. Arregaçando as mangas, ele deu um soco no rosto de Link. Ele não usou nenhuma Battle Aura. Foi apenas pura força física. Contanto que ninguém morresse, os guardas da cidade não se importariam com uma luta normal sem armas ou com a aura de batalha em uma taverna cheia de mercenários. Mesmo que algum guarda arrogante quisesse entrar no negócio deles, o dono da taverna ajudaria a se livrar dele. Claro, se eles danificassem a taverna, teriam que pagar por isso. Essa era a regra. Irvan ainda reteve um pouco de força para esse soco. Caso contrário, com sua força, o adversário poderia morrer se não se defendesse a tempo. Isso seria irritante. Mesmo assim, a comoção foi chocante. Afinal, Irvan era um guerreiro de nível 7. Seu soco criou uma rajada de vento, e antes que seu punho alcançasse Link, o cabelo de Link já estava bagunçado. Muitos mercenários na taverna exclamaram instintivamente. Eles previram que, como Link estava esparramado na cadeira, ele não poderia usar muita força. Ele definitivamente não conseguiria se esquivar do soco de Irvan e seria espancado até virar polpa. Ele pode até ficar inconsciente. Mas então o punho de Irvan foi bloqueado. Link levantou calmamente o braço e agarrou o punho de Irvan. Seu corpo estava no nível 11. Enfrentar esse arqueiro arrogante de nível 7 era como um demônio contra um garotinho. Eles estavam em ligas totalmente diferentes. Ele estava apenas segurando o punho de Irvan, mas o homem sentiu que havia dado um soco no ferro. Não importa o quanto ele lutasse, seu punho não se moveria. Irvan percebeu imediatamente que estava diante de um mestre, mas ele estava no nível 7. Embora ele não fosse todo-poderoso, ele ainda era respeitado normalmente. De jeito nenhum ele imploraria por misericórdia agora. Link também não esperava isso. Ele empurrou um pouco o punho para o lado e Irvan foi forçado a recuar alguns passos. "Tudo bem, arqueiro. Vá fazer o que precisa e pare de me incomodar." Depois que Irvan recuperou o equilíbrio, seu rosto ficou vermelho. Ele pegou o arco do trabalhador, olhou para Link e foi embora com raiva. Ele não podia mais ficar nesta taverna. Link continuou sentado com os pés apoiados, comendo feijão. Depois de alguns feijões, ele percebeu que o clima estava ruim. Virando-se, ele viu todos os mercenários boquiabertos para ele. Na verdade, era bom ser visto assim. Seu humor melhorou e ele riu. "Todos, continuem falando, continuem falando. Não olhem para mim ou então ficarei com raiva." Os mercenários engoliram em seco. Eles se lembrariam desse cara. Vendo que Link não planejava falar com ninguém, eles começaram a conversar novamente. No entanto, todos se mantiveram longe de Link para não terem problemas. Por outro lado, Irvan saiu da taverna e caminhou rapidamente com a cabeça baixa. Ele não diminuiu a velocidade até sair da área, mas seu rosto ainda estava quente. Foi realmente humilhante desta vez. Ele olhou em volta, querendo encontrar um lugar para se esconder. Quando aquele maldito sujeito saía da taverna, ele atirava na perna ou no estômago do homem para fazê-lo sofrer. Também faria Irvan se sentir melhor. Mas depois de pensar mais, ele reprimiu o desejo. Qualquer que seja, esse cara é tão poderoso em tão tenra idade. Ele definitivamente melhoraria mais. Se eu errar, vou pegar um grande inimigo. Não vale a pena. Ele ainda não conseguia suportar a raiva. Foi horrível. O rosto de Irvan ficou lívido, com as sobrancelhas baixas e os lábios franzidos com força enquanto ele acelerava pela rua. Era óbvio que ele estava frustrado. Assim que ele andou, uma voz familiar soou diante dele. "Ei, Eagle-Eye Irvan, é você certo?" "Sim, é você." Eu sabia que Eagle-Eye não deixaria passar uma recompensa de 3.000 moedas de ouro. Irvan ergueu os olhos e viu um rosto cansado e sorridente. Ao lado da pessoa estava uma mulher com cabelos louros e um mago de meia-idade com uma túnica cinza. Ao ver esses três, Irvan murmurou. "Fiquei me perguntando por que tive tanto azar hoje. É porque vocês três ladrões de túmulos estão aqui, trazendo todo o azar." Skynorse não ficou chateado por ser chamado de ladrão de túmulos. Ele riu de Morrigan. Aposto que alguém ensinou uma lição a esse cara. Caso contrário, ele não ficaria tão chateado. Morrigan estudou Irvan e riu também. Aposto que é alguém muito poderoso e ele não teve como revidar. Olho de águia, certo? O padre Moya olhou para a expressão de Eagle-Eye. Vendo que ele estava prestes a explodir, ela rapidamente o confortou. "Tudo bem, mesmo o Senhor de Ferde não ousaria dizer que ele é invencível. É normal encontrar um oponente mais poderoso. Irvan, somos bons amigos." Moya não era feia e tinha uma voz gentil. Eagle-Eye não conseguia continuar com raiva depois de ser consolado daquele jeito. Ele sentou-se ao lado de algumas flores à beira da estrada e soltou um longo suspiro. "Acabei de sair da Girap Taver", ele murmurou. "Tem um jovem que ocupa uma mesa inteira sozinho, até apoiando os pés para cima. A taverna está cheia de gente. Eu queria que ele se mudasse, mas fui expulso logo após o movimento." Assim que terminou, Skynorse deu um tapa no joelho e caiu na gargalhada. "Azar, muito azar. Você perdeu toda a sua dignidade, ha 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 he he he.
Vendo que Irvan estava honestamente prestes a explodir, Moya gritou. Ok, Skynorce, se você é tão habilidoso, então vá. Vá disciplinar aquele jovem, tudo bem, eu irei. É apenas um rapaz. Irvan, vou discipliná-lo para você. Skynorce arregaçou as mangas e caminhou até a taverna Girap. Moya e Morrigan seguiram. Eagle-Eye ficou zangado com a zombaria de Skynorce, mas eles ainda eram amigos e já haviam trabalhado juntos antes. Agora, Skynorce o estava ajudando, então ele o seguiu também. O grupo entrou poderosamente na taverna. Capítulo 522. Pernas transformadas em gelatina. Advento do arquimago Taverna Girap. Skynorce não era do tipo que pensava nas coisas antes de abrir a boca. No entanto, ele geralmente exercia muita cautela quando necessário. Ao chegar na entrada da taverna, ele diminuiu a velocidade e respirou fundo para se acalmar. Ele então levantou a mão para limpar o rosto, fazendo-o afrouxar. Como resultado, seu corpo foi capaz de relaxar consideravelmente. O ar elevado e poderoso que ele assumirá antes desapareceu. Ele agora parecia um cliente comum que estava prestes a tomar um copo de cerveja na taverna. Mesmo assim, ele permaneceu parado na porta, sem pressa de entrar na taverna. Ele então perguntou, onde ele está sentado? Como ele é? Olho de águia. Irvan ficou atrás de Morrigan, não ousando deixar-se ver pelas pessoas na taverna. Ele respondeu em voz baixa, ele está sentado no canto esquerdo da taverna. O cara parece ter 30 anos, é bem constituído, tem cerca de 1,80 m de altura. Ele tem uma espada de aço na cintura. Ah, e ele tem cabelo preto e está com os pés em cima da mesa. Quando saí, ele estava comendo feijão verde frito. Entendi. Skynorce assentiu. Seus olhos examinaram a multidão na taverna e finalmente encontraram seu alvo. Ele murmurou, não posso acreditar na coragem desse cara. O lugar inteiro está lotado de gente, e ele tem a mesa toda só para ele. Ao ouvir isso, Irvan murmurou de volta com raiva, certo? E eu estava prestes a lhe ensinar uma lição por ser tão imprudente. Mas é melhor ter cuidado. Se ele é ousado o suficiente para fazer algo assim, ele próprio deve ter alguma habilidade, lembrou Moya. Morrigan disse, o lugar está repleto de mestres de todas as formas e tamanhos nesta época do ano. Sky, não é tarde demais para sair agora. Skynorce permaneceu cheio de confiança. Não se preocupe, porque um mestre de verdade viria para um lugar como este. Além disso, acabei de chegar ao nível 9 e estou a apenas um nível do lendário. Quais são as chances de encontrar um mestre lendário nesta taverna? Suas palavras pareciam bastante razoáveis. Moya e Morrigan não conseguiram encontrar palavras para fazê-lo mudar de ideia. Skynorce então alisou a camisa, manteve a cabeça erguida e entrou na taverna em passos largos. Quando ele estava lá dentro, ele deixou seus olhos vagarem para o lado esquerdo da taverna sem fazer com que isso parecesse muito óbvio. Com um olhar naquela direção, os pés de Skynorce se transformaram em gelatina. Ele cambaleou e quase caiu de cara no chão. Ele imediatamente se levantou sem dizer uma palavra e depois se virou para sair da taverna. Ele passou por Moya sem dizer nada e continuou andando. Vendo isso, Irvan ergueu uma sobrancelha e perguntou, Skynorce, você está bem? Você não acabou de dizer que tinha acabado de chegar ao nível 9? Moya também sentiu que algo estava errado. Skynorce, você está com febre? Morrigan, a mágica, estava curiosa para saber o que provocou tal reação em Skynorce. Ele entrou na taverna e deu uma olhada ao redor. Quando seus olhos pousaram no canto esquerdo, suas pernas também cederam embaixo dele. Ele então se virou e saiu apressadamente da taverna. Quando ele alcançou Skynorce, havia uma expressão confusa em seu rosto. Ele olhou para Skynorce e perguntou, Skynorce, provavelmente estamos enganados. Não acho que seja a mesma pessoa. Ao ouvir isso, a perplexidade apareceu no rosto de Skynorce. Ele tinha visto o jovem de cabelos negros. Suas feições correspondiam exatamente à descrição de Irvan. O homem estava recostado na cadeira, com os pés apoiados na mesa enquanto comia feijão verde frito em um prato. A princípio, ele pensou que fosse o próprio Senhor de Ferde, mas agora, pensando bem, ele poderia estar enganado. O Senhor de Ferde deveria estar em Ferde agora. Por que ele estaria lá, vestido como mercenário comum? Você está certo. Provavelmente não é a mesma pessoa. Skynorce coçou a cabeça, ainda inseguro de suas palavras. Moya ouviu a conversa entre eles, intrigada. Sobre o que vocês dois estão conversando? Por que não consigo entender nada do que você acabou de dizer? Quem foi? Eagle-Eye Irvan agora também estava curioso. Quem exatamente é essa pessoa que deu tanto susto até mesmo a um mestre de nível 9 como você? Skynorce olhou para ele. Você também vai sujar as calças se eu lhe contar quem ele realmente é. Incapaz de conter sua curiosidade, Moya decidiu entrar ela mesma na taverna. Ela queria dar uma olhada em quem havia assustado tanto Skynorce. Antes de entrar, Moya baixou o capuz e caminhou lentamente em direção à taverna. Depois de alguns passos, ela contornou uma das mesas e casualmente lançou um olhar para a esquerda. Ela franziu as sobrancelhas com o que viu. Diante dela, um jovem estava recostado preguiçosamente na cadeira, com os olhos quase completamente fechados. Seu cabelo estava despenteado, seu corpo estava coberto por uma camada de sujeira e as costuras de algumas partes de sua armadura de couro estavam desgastadas. Ele tinha todas as qualidades definidoras de um rufião. Olhando para o homem por alguns segundos, Moya não percebeu nada de peculiar nele. Ainda confusa, ela saiu da taverna e perguntou aos 3 companheiros, com quem você confundiu o homem?
Sknorr olhou para Morrigan, que permanecia muda ao lado dele. Ele então disse a ela: você não acha que ele se parece quase com o próprio Sr. de Ferde? O Sr. de Ferde? Moya balançou a cabeça. Talvez. Eu estava olhando para ele de longe, então não posso dizer com certeza. Você deve estar enganado. Por que o próprio senhor teria tempo para vagar por este lugar? Isso parecia bastante razoável. Sknorr e Morrigan estavam mais confiantes de que estavam enganados agora. O coração de Irvan bateu forte contra seu peito enquanto ele ouvia isso. Ele tentou parecer imperturbável com isso. Isso é lixo. O Sr. de Ferde é um mago. Aquele rufião lá atrás é um vagabundo empunhando uma espada. Como exatamente eles são a mesma pessoa? Moya virou-se para ele. Mostra o quanto você sabe. O Sr. de Ferde é extremamente proficiente em esgrima. Ele também costuma carregar uma espada com ele. Irvan ficou chocado ao ouvir isso. Ele fez um esforço consciente para lamber os lábios. Ele então olhou para Sknorr. Por que você não volta para dentro e se certifica de que não é realmente ele? Sem precisar ser avisado 2 vezes, Sknorr voltou para a taverna. Quando ele estava lá dentro, ele olhou mais de perto o homem e saiu. Graças a Deus, eles só se parecem. O poder que ele emitia não é exatamente o mesmo. Irvan soltou um suspiro de alívio e perguntou: então por que você não vai dar uma lição nele? Bem, eu acho que é melhor deixar o passado no passado. Sknorr ainda estava cauteloso com isso. O jovem de cabelos negros parecia indiferente demais. Ele temia que algo pudesse dar errado. Covarde, provocou Irvan. Tudo bem, eu irei. É apenas um mercenário. Na pior das hipóteses, serei espancado por ele. Sknorr voltou para a taverna. Sob o olhar coletivo dos mercenários, ele caminhou em direção a Link. Ele então sacou sua adaga e a esfaqueou na mesa onde os pés de Link estavam levantados. Amigo, você parece um cara durão. Estou aqui para lhe ensinar boas maneiras em nome do meu amigo. Vendo quão agitado Sknorr estava, Link não pôde deixar de sorrir para ele. Ele os vira entrando e saindo da taverna tentando vê-lo melhor. Agora que um deles reuniu coragem para ir até ele pessoalmente, Link sentiu que provavelmente iria cair na gargalhada a qualquer momento. Ele estendeu a mão e apontou um dedo para a adaga que ainda estava presa na mesa. A adaga soltou um som claro e vibrante que ecoou pela taverna. A expressão no rosto de Sknorr começou a mudar gradualmente. Ele podia sentir as finas vibrações de poder que o dedo do homem emitia da adaga. Apenas um homem neste mundo possuía um poder tão ressonante e indescritivelmente opressivo. Por que ele não está fazendo nada? Perguntou Irvan, olhando para eles do batente da porta. Moya engoliu em seco e sussurrou: acho que ele não consegue. Gotas de suor apareceram na testa de Morrigan. Eagle Eye, este é alguém com quem você não quer brigar. Não acredito que você realmente o conheceu aqui. O que você quer dizer? Irvan percebeu que sua mão tremia. Do outro lado da taverna, Link retraiu o dedo e perguntou suavemente: o que traz você ao sul? Há um local antigo aqui. Há também a recompensa do rei. Pensei em passar por aqui e tentar. A verdade saiu dos lábios de Sknorr de repente. No fundo, ele estava amaldiçoando Irvan. O que ele estava pensando, deixando-se arrastar para mais uma de suas confusões? Link pensou um pouco sobre isso e depois sorriu. Seu poder cresceu bastante. Eliard Arder também está aqui como enviado diplomático. Ele está atualmente investigando os problemas dos bandidos na cidade. Por que você não vai ajudá-lo? A princípio, ele queria conhecer Irvan, mas o súbito aparecimento de Sknorr tornou as coisas muito mais simples. Eliard Arder ainda não tinha experiência e Link estava preocupado que algo pudesse acontecer com ele. Com aventureiros experientes como Sknorr e outros para ajudá-lo em sua missão, Eliard Arder certamente resolveria as coisas rapidamente. Não estou dizendo que não posso, é só a recompensa. Sknorr tentou não demonstrar apreensão em sua voz. Ele se sentiu culpado por querer agredir Link alguns momentos atrás. A recompensa está toda na sua adaga. Link então recostou-se na cadeira e falou suavemente: não revele minha identidade em voz alta. Estou aqui apenas para coletar algumas informações desses mercenários. Vá agora, Eliard Arder deveria estar na academia de magia. Ah, tudo bem, entendi, estou indo. Sknorr tirou a adaga da mesa sem dar uma segunda olhada e saiu apressadamente da taverna. Uma vez fora do local, ele soltou um longo suspiro e disse para Morrigan: venha, vamos para a Grimtree Magic Academy. Morrigan e Moya seguiram Sknorr sem dizer uma palavra. Apenas Irvan hesitou. Sknorr o chamou. O que você está esperando? Vamos, vou dividir a recompensa com você. O que você acha de 1000 moedas de ouro? Irvan correu atrás deles. Suas pernas estavam moles como macarrão. Sua voz tremeu de incerteza quando ele perguntou: o homem na taverna era realmente ele? Sim, você deveria se considerar sortudo por ainda estar vivo, rosnou Sknorr. Irvan cambaleou um pouco e agarrou o ombro de Morrigan bem a tempo. Eu realmente sou um sujeito azarado. De acordo com o que ouviu, o Senhor de Ferde possuía um poder capaz de rasgar os céus e dividir o solo. Ele eliminou o exército das trevas sozinho. Para ele, aqueles demônios eram como rebanhos de ovelhas esperando para serem abatidos. Irvan acabará de erguer o punho contra o homem e agora temia que pudesse ser colocado sob alguma maldição fatal por sua transgressão. Ele simplesmente desmaiaria e morreria no local sem avisar? Sua alma seria torturada por toda a eternidade? Todos os tipos de pensamentos passaram por sua mente.
Ele ficou ali quase em transe, sentindo que uma maldição já havia sido lançada sobre ele. Sknorr percebeu isso e deu um tapinha nas costas. Tudo bem agora, Irvan, não há nada a temer. Deixe-me dizer, o senhor parecia gostar de você. Além disso, se ele realmente quisesse acabar com você, ele não recorreria a técnicas tão dissimuladas. Você teria sido completamente apagado deste plano de existência. Sob as instruções do próprio senhor, o rei do reino de Saltmon também teria cometido algumas ofensas imperdoáveis em você para justificar sua execução. Ao ouvir isso, Irvan se animou um pouco. Sério? O senhor gostou de mim? Mercenários como ele não valiam muito aos olhos de qualquer outro senhor. Irvan ficou orgulhoso com a ideia de impressionar alguém como Link. Vendo o sorriso tolo em seu rosto, Sknorr não se incomodou mais com ele. Moi acrescentou, o senhor é uma pessoa tolerante, ele não leva a sério algo tão pequeno. Entendi. Irvan suspirou e perguntou, para onde vamos agora? Para terminar a missão do senhor, disse Sknorr. Ele olhou para a adaga em sua mão. Já era uma arma de nível épico, mas agora havia um brilho vermelho ao redor dela. Ele bateu a adaga na adaga do Reaper que já estava equipado, na qual apareceu uma grande rachadura. Isso é bom. Vale a pena. Academia de Magia Grintrin. Eliard Arderd estava lá há apenas cerca de 1 hora e os problemas já o haviam encontrado. Ao saber que ele havia chegado à Academia de Magia, o rei do reino de Saltmon imediatamente correu para recebê-lo pessoalmente. Havia mais de 20 pessoas que vieram recebê-lo, incluindo o rei, a rainha e a princesa, todos figuras ilustres no reino de Saltmon. O rei lhe deu boas-vindas calorosas. No entanto, Eliard Arderd sentiu que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. Fim do vídeo.